Vai chegar uma hora que você vai morrer, então faz o melhor que você pode fazer, viva vai valer. Nessa hora a gente não tem controle, faz o melhor do jeito que você é. Se permita ser melhor todos os dias, né? E minha gratidão é pro meu sócio, meu esposo e pai da minha filha, César Rabelo, que segurou na minha mão e segura diversas vezes. Estou em estado constante de confusão. E que ela acha isso bom. Porque se você se permite que entrem novos conhecimentos e que você não precisa ter razão o tempo todo. Eu sou da opinião que energia é contagiante. E eu vejo que a gente dá pouco parabéns pra gente mesmo. A gente só dá parabéns pra grandes projetos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio da 27ª temporada. Quem tá maratonando tá sabendo, o Hélio tá sem voz. Tô sem voz, vocês devem estar assistindo agora final de outubro. Deve ser final de outubro, início de novembro, mas final de outubro. Mas a gente tá gravando em setembro. Semana já tô aqui gravando direto. Foi semana de Conarec, ontem teve confraternização. Então, como é que é vida real? Tá, vida real, festa, cachaça, e agora vamos gravar. Porque o mais importante é a voz dos convidados. A minha vocês já ouviram bastante. Então seja bem-vindo. Se você está chegando pela primeira vez, então para não tomar esporro do meu filho de novo, siga o canal, já aperte o canal. Aperte o sininho para você ter vários shorts, vídeos. Já pode dar o like antecipado, que já estão vendo aqui pelas câmeras feras. Compartilha que vai ser muita inspiração, mas o mais importante, comentem se vocês estiverem escondendo alguma coisa. Sentir que, não falaram nada, comenta aí pra ver se tem alguma coisa que estão escondendo. Combinado? Então vamos lá. Quem tá maratonando também, quem não sabe, eu tenho que agradecer quem viabiliza levar esse conhecimento para vocês, que são nossos patrocinadores. E aqui a gente tem um cuidado muito grande, porque como a gente tá falando de vida real, a gente tem que ser parceiros que a gente confia, seja empresas que eu contratei ou algum amigo de confiança contratou, e que eles estão aqui para valorizar as pessoas, não estão nem preocupados em gerar negócio. Então nessa temporada eu quero agradecer o nosso patrocinador Motiva, que é a maior empresa, uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país. Então não é empresa de vendas, é uma empresa que vai vender na internet, vai fazer modelo de sociedade, vai fazer o melhor modelo para alavancar suas vendas. Não é à toa que trabalha mais de 20 anos para Claro, por exemplo. Então obrigado, Fábio, time da Motiva, estar com a gente patrocinando essa temporada. E os apoiadores. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada. Cliente SA viu um abraço desde a primeira temporada. A Link2Go, que eu sou um dos conselheiros, empresa de analytics. Obrigado, Renan, por estar junto com a gente. A gente tá chique, tem a Sync Solution, que é um dos maiores integradores de tecnologia, junto com a LivePerson, que é a maior plataforma de atendimento assíncrono do mundo. 25 mil clientes B2B no mundo, então já dá pra ser. O cara que inventou o webchat. Obrigado por estar com a gente também. Tava na gravação, vocês viram a gravação anterior, Ricardo de novo aqui com a gente da DeFi IT, que é uma empresa de produtividade operacional que faz monitoração de tela, com segurança. Então, aqueles caras que não gostam de trabalhar, esquece, né? Tá ajudando. E a Zinder, uma empresa de cibersegurança, Visão Negócio, obrigado também por estar apoiando. E nessa temporada, com um nome diferente, a Sovran, quem conhecia antigamente a Blue Lab, agora é Sovran, então vocês vão ouvir falar bastante nesse nome, que é uma empresa de performance. Então, apesar de usar tecnologia, ele está ali para poder melhorar a automação, digitalização e atendimento. Então, obrigado, Bruno, todo o time aí da Solver. Vamos lá, vamos começar. Importante, estão vendo a canequinha preta desde a temporada passada? Nossos amigos da Mr. Bear, trazendo brinde pra gente aqui, ó. Minha história inspiradora, mas só quem senta aqui que tem essa cadeirinha, porque são a história deles que são inspiradoras para poder levar para vocês. Aê! Então, obrigado a turma aí, ó. Quem precisa de brinde, os caras trabalham pro Santander, um monte. Obrigado, hein? Vamos lá, vamos conhecer nossos amigos. Mas antes de conhecer nosso amigo, obrigado de novo, nossa... Como é que a gente chamou? Como foi? Cofundador? Não. Quem te viu uma vez no LinkedIn? Cofundador intelectual. Chique. Cofundador intelectual. Pegou a família. Então a gente já tá indo para quase o episódio 200 e o Conexão nasceu muito também com a Camila dando ideia, trazendo gente, indicação de gente, todo mundo. Então a Camila é uma das sócias, cofundadora aqui, já teve vários Intelectual, episódios. gostei disso, não pode Cofundador, dá até para escrever lá, cofundador intelectual. Eu não coloquei no LinkedIn ainda, precisa colocar. Precisa colocar, mas obrigado. Obrigado por estar aqui novamente pra gente entrevistar essa espera. Ansiosa. Eu que agradeço, gente. É sempre uma honra estar aqui pra gente fazer aquela nossa inquisição. Não posso usar essa palavra forte, né? Não, e dessa vez... Entrevista! E dessa vez não tinha colinha, não tinha vez que ela via cheia de colinha. Hoje foi sem colinha. É que eu conheço os dois. Ela acha que ela conhece.
Ela foi assim, bem séria. Então, ó, joga aí Camila Santos, Conexão, que você vai ver lá o episódio dela, Superpoder, um monte de coisa, mas tem vários episódios dela, assiste todos que vocês vão curtir também, né? Então vamos começar nossos convidados. Então é o seguinte, eu sempre gosto de agradecer aqui por 2 motivos. O primeiro, pela agenda executiva, vocês conseguiram encaixar, e aí a gente tá internacional também aqui, eles não moram aqui em São Paulo, então estão aqui junto com a gente. Vários sotaques, olha que delícia, né? Vários. Olha só, tem carioca. Sem sotaque, Não. carioca sem mesmo, carioca sem voz. Sem voz. Uma curitibana paulistana. É mais Não. paulistana. Sou curitibano, mas o piada aí, guri. Mas onde mora não tem negócio de paulista e paulistana, que é paulista ou paulistano? Nem sei. Ih, não sei. É os dois. Daqui. Mineirinho. Mineirinho. Bora ver se ela conhece agora. Vai Uma- começar de agora. E aí? Eu falo, você vai falar. Ela é de Fortaleza. Uma cearense. Fui importada do Pará. Sou paraense, mas estou no Ceará há 31 anos. O sotaque tá todo... Você misturou, né? Fortaleza. Então, o que o segundo gosta de agradecer por vocês terem topado pela generosidade de vocês, para compartilhar quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal, de novo, vou lá chamar para falar da empresa, de resultado, para dar palestra, mas vocês abriram um pouquinho a vida de vocês para inspirar outras pessoas. Então, super obrigado vocês dois. E aí, para começar, quem acompanha já sabe, rapidinho, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas relembrarem quem são vocês. E quem não conhece, conhecer, né? Quem não É conhece a possibilidade vai de se conhecer. conectar. E aí depois a gente vamos para a parte boa de conhecer vocês no CPF, legal? Então quem vai primeiro? Mas super obrigado. Ladies first. Ai, que gente. Fique com a palavra, por favor. Olá, pessoal. Para quem já me acompanha, né? Eu falo lá, time de sucesso. Eu sou Denise Barroso, sou mãe da Isabela, cofundadora da Aplique, uma plataforma de relacionamento com cliente. Mas nas minhas horas vagas eu também sou professora, né? Mentora e palestrante, né? Então tô aí no mercado há uns 20 aninhos pra gente falar, né, aí sobre pessoas e conexão. Bom, começou com o menor aprendiz aos 10. Né? Assim, Quando te vê com óculos em casa, professora. Não, e é tudo na cor da paleta da empresa, Jorge. Ali é tudo intencional. Aprendi com a Camis. É? Mas obrigado. Professora boa, né? Uma honra. E aí, meu amigo, conseguimos, né? Tá aqui também. Nossa, obrigado. desde 2018, né? Tentar. Bom, eu sou o Lucas Fonseca, né? Pra quem não me conhece, um prazer, né? Estar aqui gravando com vocês. Sou cofundador do Pedro e da Aninha. Boa. E não foi só... Não só intelectual. Tipo, Graças a Deus, né? Ainda bem que não foi só intelectual, né? Essa é a minha maior obra, né? Legal. Pedro e Aninha. Também sou o fundador da BX, né? Uma empresa de educação voltada aí para a experiência do cliente. E um cara apaixonado, assim, pelas pessoas, pelas conexões, né? Pela vida mesmo, né? Um cara sorridente que, apesar dos apesares, descobriu que a gente pode ser feliz, então... Ele faz posso as ser pessoas feliz. chorarem. Ele é sorridente, mas ele faz as pessoas chorarem. Então vamos lá, eu vou deixar a Camila fazer a primeira pergunta, mas antes, eu acho que o Lucas já sabe, a Denise não sabe, pelo seguinte, conhece vocês de professora, mundo corporativo e tudo isso, mas quem vai estar assistindo também tem familiares, amigos e por aí. Então, para se conectar com todo mundo, é importante, apelidos. Mas não é apelido de brincadeira que a gente tem essa vida toda. Estou no Rio de Janeiro, então quem não tem apelido no Rio de Janeiro tem alguma coisa errada. Aqueles apelidos que viraram nome. Eu já falei algumas vezes aqui que, por exemplo, eu era na minha época de quando era novo, era o caçula, meu apelido era minha família e amigos. Deve ter amigo que nem sabe meu nome, Wellington. Como é que era o apelido? Nem mais novo, era de neném, enfim. Essa é uma frustração Não é minha. do nem trabalha nem... Mas não é é. melhor neném, né? Do que... Mas essa é uma frustração porque como todo mundo tinha apelido, e o Wellington já era capital da Nova Zelândia. Então já não dá pra ter muito apelido, o Wellington não era comum. Mas se eu estiver na rua e alguém falar, eu já sei a família ou alguém de infância, porque tem uns apelidos que viram nome, né? Não é? De zoação, a gente tem 1 milhão na nossa história. Então vocês têm algum apelido que se é família? Imagina vocês andando na rua, no shopping. Se alguém te chamar, já sabia? É alguém da minha família que tá aqui? É alguém da escola? É alguém da faculdade? E já começou a rir. Aqueles que chamam mesmo. Começou a rir. Não era aquele apelido que só zoou, é aquele que virou nome. Pra se conectar com todo mundo. Magarréa. Magarréa. Eu era muito magra mesmo. Então, lá eles me chamavam de magarréa. Então, que é o ré? porque lá no Ceará, tudo é réa, inha, no final. Então, magrinha, magarréa. Magarréa. Ó, a magarréa tá vindo.
Ah, Então, assim, já sei que são os meus amigos de infância. já sabe. Olha, a Magarreia tá chegando. Mas esse vocês encontram de vez em quando, a pessoa ainda continua chamando? Continua Legal. chamando. Eu chego lá nos meus amigos de infância, né? Quando eu cheguei, 9, 10 anos lá no Ceará, o pessoal desde sempre me chama. Até hoje. Até hoje. Então, quando já me chama, eu já sei que são eles. E família, chama de quê? Minha família exagerada. Exagerado? Exagerada. Não, mas normal e exagerada. Exagerada, vem cá. Lá vem exagerada. As amigas da escola, né? E a família. Por quê? Porque eu sempre fui muito intensa. Então, assim, pra mim sempre é, meu Deus, isso aqui vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer muito bom, ou então muito ruim. Aí é exagerado. Então, criança, magarreia e já um pouco mais adolescente e adulta, a exagerada. Boa, então, pra quem tá assistindo, a Denise é exagerada, e se tiver mais algum aqui, Eu não posso falar não, você viu? Porque se tiver algum, conta aí na legenda. conta aí, Vai que- conta. Mas, de novo, esse é nome que alguém ainda chama hoje em dia. Porque se for fazer deixar de apelido, não tem apelido da vida. Tem que ser esse que nós chama. E aí? Magarrio. Maga queijo. Né? Não, meu apelido, assim, acho que todo Lucas um dia já foi chamado de Luquinha, né? E Luquinha, assim, é interessante porque até meus chefes, assim, que eu tive na vida, naturalmente pegava o Luquinha, sem nunca ter ouvido falar, alguém da minha família me chamar de Luquinha, Luquinha. Só que algumas pessoas me chamavam de Luquinhas. Luquinhas. E eu ficava querendo entender, porque, cara, eu sou só um, né? Não é no plural, mas não tem uma explicação, né? Então tem gente que chama de Luquinha, tem gente que chama de Luquinhas. Alguns escrevem com QU, outros escrevem com K. Mas, assim, por onde eu vou, ainda me chamam de Luquinha. Mas esse com S tem alguma... Porque eu lembro que teve um período, algumas pessoas botavam apelido no nome, sempre botava o S. Teve uma... Não, é por causa de Lucas, termina com S, puseram o S no fim. Mas você consegue separar, se alguém chamar com S, você consegue identificar sabendo quem é que fala com S, quem sem S? Ah, consigo, né? Tem as pessoas que sempre falam com S e sem o S, né? Mas me chamava muita atenção isso, assim, de eu chegar numa empresa e rapidamente me chamarem de Luquinha, sabe? Não sei se por eu ser brincalhão, né? Não, tamanho é uma única empresa que é cliente minha que a gerente me chama de Lucão. Que é a Volkswagen, né? A ajuda da Volkswagen sempre é Lucão. É a única pessoa que me chama de Lucão. O resto é tudo Luquinha. Não, e é É engraçado. pequeno. E nem sou pequeno, né? Não, é engraçado que aí em São Paulo, se falar o El, sabe que é de São Paulo, que corta. Mas o Fábio da Motiva, e que virou a irmã dele, todo mundo lá, é o único que me chama de Tom, cortou o final. Ah, Que todo mundo corta o início. acho tão chique. O único. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu já sei. É o único que chama, agora eles cortaram o final, né? Vamos lá? Bora lá, bora lá. Vai no primeiro? Vamos lá primeiro. Eu vejo que as pessoas, e aí respondam como quiserem, tá? Eu vejo que as pessoas, elas sempre contam o quanto é linda a vida, o quanto era... E tá tudo bem, porque a gente quer mostrar o nosso melhor, até porque nós trabalhamos com palestras, treinamentos, um monte de coisa, então parte do que a gente mostra é a imagem do que as pessoas vão almejar para ser. Mas tem muito perrengue aí por trás, e perrengues até antes de começar a Plique, antes de começar a BX e tal. Queria que vocês contassem um momento da vida assim que vocês pensaram, deu muito ruim. E o que foi a virada de chave, assim? Mas da vida adulta já, tipo assim, corporativa, que você fala, nossa, agora all in. E não, deu errado. Pode tirar no para o in. Pode ser vida pessoal também, pode ser trabalho, mas pode ser pessoal também. Tá. Vou começar por mim, né? Quando a gente começou a empresa, né? Eu era uma consultoria. E a gente foi validar no mercado, né? Saber se as pessoas iam entender o que a gente estava falando. A gente fez um evento de ICS na época, com o pessoal do Sebrae. E ICS lá, na época que a gente começou, que era tudo mato, era Counter-Strike, né? É mesmo. E a bonita aqui, né, não falava de CS e tudo mais, porque era o meu mundo. Cheguei lá no Sebrae nesse dia, foi muito engraçado. Tinha muita gente para aprender sobre CS. E o que era o CS? Counter-Strike. Aí eu falei, cara, ninguém sabe o que é isso. Se você estiver assistindo, gente, e você não faz ideia do que é isso, é videogame. Mas deu tudo certo no final, todo mundo... Jogo, inclusive, que faz mal pra gente no sentido de... Eu já joguei e eu tive que correr pro banheiro pra jogar tudo fora, porque aquela câmera em primeira pessoa me deixa bem É. tonto. Eu não Assim. jogo. Eu não mato ninguém. Então, esse foi algo que eu falei, será que o mercado, né, tá pronto para isso? Mas isso foi bem, bem legal, e aí a gente começou a entender também que a nossa comunicação tinha que mudar, né? E aí a gente parou de falar muito sobre
CS e começamos a falar mais sobre experiência, né? Aí o pessoal achava, aí começamos a falar sobre relacionamento, aí pronto, aí lascou, que o povo também não sabia. Começava a cair o povo querendo fazer relacionamento. Gente, relacionamento era só o que caía no começo. Ah, eu quero fazer um relacionamento. Tipo Tinder. Tinder, vocês... Não, gente... Não, Né? Então, assim, o que deu, assim, no começo, eu falei, cara, nossa comunicação precisa mudar, e a gente achava que aquilo ali não ia dar certo. E aí a gente começou a mudar os termos, começamos a falar sobre vendas, falamos sobre processos, falamos sobre qualidade, que foi muito que a Camis também ali no começo viveu, né? Eu queria levar esse conteúdo, mas as pessoas não conseguiam entender. E aí, quando a gente deu a virada de chave, foi o quê? Vamos falar sobre o que a tecnologia entrega e não sobre CS, CX, relacionamento, né? E aí foi a nossa virada de chave, porque a gente estava com dificuldade das pessoas entenderem o que a gente entregava. E aí a gente começou a virar essa chave de dizer o resultado, não o que fazia aquele resultado. Agora da Denise, algum problema que foi assim, da Denise, que perdeu a noite de sono, falou assim, cara, ferrou. Amanhã eu não vou nem sair de casa. Volto a trabalhar, não volto, caso não. Assim, caso no descaso, filho no filho, assim, alguma coisa da Denise. Ela Que, fez assim, assim, Agora vai, né? Volto pro Pará, eu fico no Ceará. Estávamos em plena pandemia, né? Todo mundo na pandemia, minha empresa ali começou também na pandemia e tudo começou na pandemia. E eu comecei a passar muito mal. Fui várias vezes pro hospital. Né? Uma vez falaram que era intolerância à lactose, depois falaram que era gastrite nervosa, depois falaram que era depressão e começaram em nada. E aí eu decidi, né, ir para minha ginecologista para fazer os exames, porque a minha família tem histórico, né, aí de doenças. E eu cheguei e fui fazer um exame, né, ginecológico. E aí o médico da ultrassom perguntou por que eu estava lá. Aí eu falei, não, vim fazer os exames tradicionais. E aí, ele, na hora eu já tinha sentido que ele tinha se assustado, né? E aí ele só fez assim, ó, no botãozinho. Coração da minha filha. Tucu, 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 tucu. Aí eu, que isso? o que é isso? Aí ele, parabéns, você está grávida de quase 3 meses. Aí eu comecei a chorar, gente, desesperada. Eu tomei remédio para gastrite, eu tomei remédio para intolerância à lactose, eu bebi todas. E mais um pouco naquela pandemia. Então, assim, tinha tudo para dar errado. E no meio de uma pandemia, né, a gente, sem saber, eu tinha saído do emprego para poder montar um negócio. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. E agora? Então, esse foi aí um perrengue de que estou na pandemia, estamos sem saber o que fazer, né? E tô grávida, depois de tomar trilhões de remédios para tudo. Aí o médico respirou e falou assim, calma, agora vai dar certo. Você não precisa mais tomar nenhuma medicação, porque se você tomar, vai ficar ruim. Mas assim, esse foi um perrengue porque tava tudo começando. E aí foi um impacto muito grande. E não foi pro meu esposo a primeira pessoa que eu contei. Eu fiquei rodando várias horas no carro, né? Pra saber como é que eu ia falar isso pra ele, porque a gente já tinha conversado sobre isso, que não ia ser o momento certo. E tá tudo bem, é no momento de Deus, né? Então, uma amiga minha foi a primeira que soube, né? Me acalmou e eu cheguei em casa com uma caixinha de chocolate e entreguei pra ele. Quando ele abriu, ele... Agora vamos nessa, né? Mas isso foi algo que Mas realmente... ele recebeu aí. Não, eu senti o Mas o impacto. que tu acha que deu bem? Foi essa frase do médico de vai dar tudo certo? O que eu acredito que deu certo, né, nesse impacto foi a forma com que minha colega me acalmou. Porque ela falou assim, a gente não casa no nosso tempo. Às vezes a gente tem que fazer as coisas antes. E a gente, às vezes, planeja um filho e não vem. E às vezes vem inesperadamente. Legal, então, legal. não é seu tempo, é no tempo dele, né? E aí, a gente estava passando por um turbilhão de coisas. Que essa foi uma das coisas que me impactaram. Será que eu vou conseguir fazer a minha empresa crescer agora com uma criança, né? Então, Isabela nasceu. Com 3 dias, eu estava amamentando ela e fazendo reunião. Então, Mas isso assim, foi um tudo bem, né? impacto. Ela nasceu pequenininha, né? Porque no meio do caminho, ali nos 8º mês, eu ainda peguei a Covid.
né? Mas deu tudo certo. Nasceu com bastante anticorpos. Por que eu perguntei da frase? Porque o Bension, Camila conhece o Bension também, ele teve aqui e quando a gente foi falar, a história dele foi que ele teve, com a esposa dele, ficou grávida e viajaram e aí teve problema e o bebê foi prematuro, mas sei lá, eu não lembro disso, foi 5 meses, foi tipo assim, Bem prematuro Muito pequeno. Antes dos 7. e no hospital era o primeiro filho, mas estava um negócio tão a cabeça dele que falou assim, ele comentou que chegou um momento com ela, falou assim, não, fica tranquilo, a gente vai ter outro filho, assim, tava preocupado com ela. Ele com a cabeça explodindo, rodando todo mundo ao hospital. Aí ele foi falar com uma enfermeira de estatística. Como é que são as estatísticas de não sei o que, de bebê? A enfermeira só falou isso pra ele. Nunca vi dar errado. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele falou que quando viu essa palavra, ele falou que, sabe assim, tomou um choque. Nunca vi dar errado. Nunca vi dar errado. Fica tranquilo. Ele tomou um choque e o filho, hoje ele falou que de vez em quando vai ao hospital, vai falar quando tem bebê prematuro. Então uma frase que ele pegou e ouviu. Porque às vezes, porque é legal a pergunta, Camila, porque às vezes, primeiro, não tem problema, as pessoas cavam, e às vezes as pessoas já falaram a solução e a pessoa tá assim, não escuta, e tá presa, né? Então, ótimo ponto, boa. E aí? Ué, sabe que eu não sei? Deixa eu ver. Pra pensar agora? Não, eu tive. Tanto Não, corporativo quanto pessoal. Eu tive um da minha carreira, assim, eu tinha, até pelo histórico pessoal, em algum momento eu tinha baixa confiança, sabe? Então eu achava que eu não ia ser bom em nada, assim, não ia dar certo em nada, né? E numa dessas eu tava trabalhando numa grande empresa e começaram uma onda de demissão, assim, né? Então foram 300 pessoas demitidas da empresa de uma vez. E eles montaram os QGs, assim, né? Os líderes ficavam numas salinhas isoladas e a gente escutava o choro dos líderes, assim, tendo que desligar as pessoas, né? É triste. E eu comecei a ver aqui, então todo mundo que o telefone era telefone fixo em cima da mesa, tocava o telefone, levantava, saía e voltava com o papel na mão. Aí eu falei, ferrou, né? Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou sair daqui, eles vão me ligar, eu não vou atender, não vou estar aqui. Chamei meu amigo pra gente ir pra lanchonete. Não, chamei meu amigo pra gente ir pra lanchonete. Falei, cara, se tiver que me desligar, que vão atrás de mim, que eu não vou ficar aqui levantando. Eu tinha vergonha, assim, de pensar, cara, né, levantar aqui e tal. E aí, a hora que eu fui passar na catraca da lanchonete, o meu celular toca. Aí eu olhei e falei, é ela, né? Falei, fodeu, né? E aí me chamou, né? E chegou lá, aos prantos, assim. E aí eu fui desligado, né? Voltei com o papelzinho na mão igual todo mundo, né? Fiquei arrumando minhas coisas assim. O lado bom foi que quando eu tava arrumando as coisas assim, envergonhado, cabeça baixa, aquele sentimento ruim, eu voltei, tinha 2 filas muito grandes de pessoas pra despedir de mim, assim. Aí aquilo ali pra mim foi, ao mesmo tempo, um momento de muita dúvida, foi um momento de muita felicidade, assim, cara. Porque as pessoas falavam assim, o que você fez fica, sabe? E eu tava numa baixíssima confiança, porque eu tava fazendo um projeto que tinha um gestor que, assim, eu já tinha 3, 4 meses que eu tentava marcar com ele pra apresentar. Então, assim, sabe quando você nunca consegue? E aí eu saí desesperado, mandando mensagem pra um monte de gente, mandei mensagem pra um cara que eu confiava muito, e aí eu mandei um e-mail pra ele, falando, acabei de sair da empresa, tal, e ele respondeu assim, meu amigo, fique tranquilo, existem 2 tipos de profissionais, aqueles que já foram desligados e aqueles que ainda serão. Você é muito bom e logo você vai arrumar uma coisa boa. E na mesma semana, uma outra empresa do mesmo grupo me chama e eu acho que Papai do Céu abençoou, porque a hora que eu vou pra entrevista lá, são 2 gerentes de 2 áreas diferentes. E aí os 2 que me quiseram e eu pude escolher. Então, assim, na única semana eu mudei do patamar de um líder que nem me dava atenção e eu ficava me questionando, cara, o problema sou eu, não é possível, né? Para uma posição em que eu escolhia qual dos líderes eu queria, qual das áreas eu queria. Então a minha confiança voltou muito forte, assim, cara, agora eu tô com... da vida. E eu até arrepio, porque assim, agora eu tô com o poder de escolher o melhor, porque eu não sou ruim, eu sou bom, e sendo bom eu fui escolhido pelos 2, agora eu que vou poder escolher eles. Então foi uma virada de chave, assim, mas eu acabo tendo, né, Camila, vocês conhecem um pouco da minha história, tendo um olhar muito otimista para as coisas, assim, sabe? Então, quando me perguntam momentos de desafios, assim, hoje eu fico muito pensativo, porque parece que muito rápido a minha cabeça vira, sabe? Porque tem coisas muito piores do que a gente vive e eu fico sempre, não que seja ruim, né? Que não aconteça coisas ruins, mas a gente acaba enxergando um lado que poderia ser melhor. Esse pra mim foi muito marcante. E eu falo muito disso pras pessoas, assim, sabe? Existe quem ainda vai ser, porque um dia a gente vai deixar de ser relevante mesmo, normal, né? De ser interessante pras empresas. E aí fica o que nós somos de verdade, não onde nós estávamos, né? Olhando pra vida de vocês hoje, quem conhece vocês agora,
qual é uma ou duas características de vocês que faz parte do DNA de vocês, da origem de vocês? Porque, de novo, as pessoas ficam muito, eu quero copiar fulano, eu quero ser igual fulano. Cara, cada um tem o seu DNA e você tem que ser quem você é. Você pode destacar sendo quem você é. Então, para quem conhece vocês recentes, o que hoje vocês é tão explícito, mas que não foi evolução ao longo da jornada? Isso aqui foi da onde vocês nasceram, da origem, da família de vocês. O que disso é forte? O cara fala assim, tá vendo essa característica dele? Não foi moldado, isso aqui é da onde ele nasceu. Bem, eu quando coloco uma coisa na cabeça, eu sou muito determinada para fazer com que isso aconteça. Então, eu sou muito determinada e sou muito comunicativa. Então, eu saio fazendo conexão com todas as pessoas para que eu entenda se isso vai ser bom ou não para mim. Né? E eu já fui aquela pessoa de que eu queria que aquilo desse certo mesmo... Ó, a mesa aqui, né? Tá. Eu queria que aquilo desse certo mesmo que o povo falasse que ia dar errado, porque para mim ia dar muito certo no final. E isso também foi um aprendizado na vida, que a gente precisa ir até onde a gente tem realmente aquela ação de que aquilo vai ser bom pra gente, né? Então, eu sou muito determinada, né? E muito comunicativa para fazer com que as pessoas se conectem para que tudo dê certo para todas as pessoas. Então, assim, se alguém chegar e falar assim, a Denise, ela é muito comunicativa, mas ela também é muito determinada. Por que isso vem do teu DNA? Qual a origem disso? Nossa, desde pequena, né, eu sempre fui comunicativa mesmo, sempre falei muito. Eu até falo que a minha filha fala muito, mas é porque eu falo demais, né? E quando as minhas irmãs mais novas nasceram, eu tenho 2 irmãs gêmeas, né? E isso foi um impacto muito grande. Não. Você tem 2. Eu sei que vocês são 3, né? Não, as 2 irmãs mais novas, né? Elas têm 31 anos. Né? Tô quase chegando nos 40, tá? Então, e elas têm 31 anos. Quando elas nasceram, foi um baque, porque eu morava na periferia do Pará, né? E isso era muito novidade pra lá. Então, minha casa virou um centro de visitação. E as pessoas chegavam, ai, que bonitinho, não sei o quê. E as pessoas chegavam e falavam assim, perdeu o colo, né? Não tem mais onde ficar. E aí, eu comecei a ter estratégias pra ser vista de novo. E essas estratégias foram começar a entender o que as pessoas gostavam, começar a entender o que as pessoas queriam, conectar essas pessoas e fazer com que todo mundo ganhasse, né? E o que eu ganhava? Eu ganhava a atenção que eu não tinha mais, né? E eu começava a ser vista pelas pessoas de novo. Então, isso aí foi uma virada de chave. Então, eu passei a conectar e eu queria muito que aquela... 9 anos. 9 anos. Né? Então, com 9 anos, as meninas nasceram e essa foi uma virada de chave que eu passei realmente a olhar com determinação para as coisas que eu queria, né? E o que eu iria naquele momento? Ser vista de novo, ser lembrada, né? E sair do segundo plano, que eu era primeiro plano. Então, isso me ajudou a entender como conectar as pessoas, a falar com todo mundo e a... Mas automaticamente, que era uma criança, não tem técnica, não tinha técnica nenhuma. Né? Então foi aí mesmo, de criança, eu passei a olhar aquilo de uma necessidade e que virou algo muito bom para mim hoje, né? Então eu sou determinada para conseguir o meu espaço e conecto as pessoas para que todo mundo cresça. Boa, bom ponto. Eu tenho uma característica que é muito, desde pequenininho, que meus pais contam, assim, que é ser carinhoso. Então, assim, sempre fui muito carinhoso com as pessoas e faço questão de dizer para elas, desde muito novinho, o que eu penso sobre elas, assim. Então, desde da época da escola, com professores, assim, com todo mundo, assim, né? Até hoje, né, eu só vou fazer 9 anos de casado agora, até hoje eu saio, eu deixo o bilhetinho pra esposa, eu abro o computador e tem, mas isso era desde da minha infância, assim, sabe? Sempre fui muito carinhoso. É uma característica que é muito reconhecida em mim, é a criatividade também, então tem um lado criativo, assim, e o lado da ousadia mesmo, assim, de fazer coisas que as pessoas não esperam, mas dentro do meu DNA, não é uma coisa que eu planejo pra surpreender, é porque... Tipo, deixa eu ver o que a tendência na Turquia pra eu fazer aqui, né? Não, são coisas simples, assim, eu tenho uma visão que eu gosto de ser simples, porque eu vim de uma origem simples, mas e ser carinhoso. Então, essas 3 palavras são muito, muito
representam né? muito, assim, Just pra apresentar um amigo, deixa eu falar algumas características. Então, assim, eu sempre vou, por exemplo, se eu acordar e falar, cara, eu quero ligar pra Camila e falar alguma coisa que eu acho pra ela, eu vou ligar pra Camila e vou fazer isso. Só que eu fazia isso desde a época de que eu era pequenininho, na escola. Chegava nos professores, chegava nos colegas. Os professores não conseguiam me mandar pra fora de sala. Eu era muito custoso. Muito custoso. Só que eu... O que é custoso? Custoso não é de vocês, né? Mas custoso é muito levado, né? Muito... tá bom. Meu mineiro aparece, a gente nem sabe, né? Muito custoso, tá? Porque... Criança cara. Criança é cara. Cara. Então, assim, a professora ia me mandar pra fora da sala, né? Da escola ali, né? E aí, pra gente existe o custoso, né? O levado mais agressivo que sai, rebelde, e o carinhoso. Então, assim, eu abraçava o professor e falava assim, nossa... Vai fazer isso mesmo? Aí eu falava, não, Lucas, pode voltar, não dá condição de mandar pra fora da sala. Né? Então, a minha história foi toda baseada nisso, tá? Meu DNA tá muito ligado a isso. E faço questão de que isso continue, né? Porque mesmo que a vida adulta a gente vai perdendo essas coisas, mas tendo 2 filhos, sendo o co-founder aí da Aninha e do Pedro, eu estimulo muito que eles sejam. Falo muito isso pra ela e pra eles, assim. Não. Fale. Certo quando fala do Corinthians, né? Prefere o Cruzeiro. Não, eu ia falar um palavrão, mas... Então, eu estimulo muito isso, porque para mim é uma característica eterna e que é muito positivo, ser carinhoso e demonstrar o carinho para as pessoas. Mas isso vem de você mesmo? Porque de todo mundo, a família sempre foi carinhosa, foi todo mundo, o contexto todo. Não, vem de mim, assim, né? Eu fiz essa pergunta já pros meus pais, né? Assim, porque tem um marco da minha história ali, né? Com doença, tudo que vocês conhecem, mas ali foi a partir dos 10, 12 anos que aconteceu isso na minha vida. E eu achava que a minha vida era moldada a partir disso. Então, eu até já contei em palestra que eu peguei um grupo de pessoas que eu conheci recente, perguntei as características que as pessoas percebiam em mim e vim voltando para trás até chegar a 20 anos atrás. E aí as pessoas disseram essas características, sabe? As mesmas coisas. E aí eu fiquei muito medo, assim, muito receio de perguntar isso para quem me conhecia de verdade, que são meus pais. Sim. E aí eu fiz essa pergunta e os meus pais falaram que eu sempre fui assim, a ponto de ir pro restaurante em Curitiba, um restaurante famoso lá, que não lembro qual que era, todo mundo ia para lá para ir nesse restaurante. Madaloso? Não lembro, eu era criança e eu cheguei lá, de repente eu já estava dentro da cozinha com o dono do restaurante, comemos, bebemos e tudo, e ele falou, não precisa pagar não, porque seu filho é muito... conquistou todo mundo do restaurante ali, todo mundo, e foi um prazer ter vocês aqui e tal, então sempre fui mesas com gente, eu criança, com um monte de parente, assim, de gente importante, às vezes eu sempre fui lá de pegar na mão de cada um, de abraçar todo mundo, de fazer todo mundo, então... Em termos de DNA. E o seu? Essa você vai ter que responder. Eu sempre fui muito... vamos arriscar. Meus pais sempre... O que você quer? Vê o que você quiser. Tô aqui pra tomar conta. Então, eu quero... Era fantasia de carnaval. Todo mundo ia pra bate-bola. No Rio tem, não sei como é que é o nome de São Paulo. Eu não quero. Acho que não tem nem a foto. Quero ser carrasco. Gostou. Não gostou é jogar bola. Quer, não quer, para. Então sempre foi de arriscar de vez em quando meu pai sempre ali tomando conta. Eu falo, não, ele vai dar certo ou vai dar errado, mas não vai ficar ali naquele momento confortável. Eu falava, não quero trabalhar com o mundo público, por quê? Porque na minha cabeça, para ser promovido, eu tenho que estudar para fazer outro concurso. Ou então eu vou ter que ficar fazendo uma panela que eu não gosto. Então, desde pequenininho sempre foi assim, cara, deixa eu arriscar. Aí, assim, de vez em quando meio inconsequente, vou nadando, sem pensar, vai na emoção. Vamos na emoção e confia que vai dar certo. Você já deu ruim alguma vez? Já, várias. É a mesma coisa de confiar. Apesar de, assim, negócio de signo, eu falo que 0. Por quê? Porque eu sou leão, minha mãe é leão, meu irmão é leão, meu filho é leão. E nós somos muito diferentes. Aí o pessoal comenta, não, porque tem o dia do... Não tem um monte de coisa. Mas é aquela coisa de sempre assim, te conhecer agora, eu confio 1.000.000% em você. Posso me foder? Posso. Mas já deu ruim. Mas prefiro continuar sendo assim do que... Acho que esse é um... Isso é legal, cara. Eu acho isso legal. Porque tem gente que vai pro caminho contrário, né? Eu entro desconfiado e a pessoa tem que confiar. Aí você perde muita gente na sua vida, sabe? Assim, acho que... Tem essa coisa E de novo, acho que eu acabo fazendo isso assim. Eu sempre fiquei muito sozinho. Aí tu vai pra lá, faz amizade no bar, se der já tá levando pra tua casa pro churrasco. E tá tudo bem. Eu acho que, por exemplo, diferente do meu irmão sempre... Ele fala tudo, mas sempre foi mais fechado. Eu, onde tava... Tinha que estar junto de gente, tava todo mundo gente, tava misturando com todo mundo. Acho que fazer isso desde de pequenininho também. Vou fazer um contexto pra fazer uma pergunta aí também pra todo mundo, que eu acho que é legal. E tu, Camis?
Então, acho que vai costurar com o contexto. As palavras que me definem, com certeza, é felicidade. Eu sempre fui a criança que todo mundo fala assim, mas a Camila, não... tudo tá bom, né? Ai, tudo tá bom pra ela. Eu falo, por que vai tá ruim, né? Tá ruim. Ela vai comer uma farinha com cebola. Nossa, que farinha com cebola. Amava farinha com cebola quando criança. Flocão de milho, sabe? Então as coisas sempre... E eu amava, e sempre fui muito feliz. E acho que aí conecta com um do Lucas, que é a criatividade, que eu acho que vem da felicidade e muito provavelmente da mesma origem ali da família muito humilde. E aí me falaram que não é pra falar humilde, que humilde é outra coisa, que é pobre mesmo, era pobre. E só que quando você tem poucos recursos, você tira leite de pedra. Sim. E aí eu lembro que, por exemplo, minhas amigas, eu fui bolsista em escola particular. E assim, elas tinham roupa da moda, tinha um cinto. Era um cinto que ele era feito com coisinhas de madeira, assim. Ele era feito com coisinhas de madeira, era de uma marca chamada Sumatra, e eu queria muito aquele cinto. E na época, há 20 anos atrás, custava R$200. Então era muito caro. Eu falava, cara, eu nunca vou ter esse cinto. Nossa, e agora? E aí eu ficava olhando, assim, daí eu tinha as amigas que tinham, eu chegava perto do cinto e falava, deixa eu ver, tira aí pra eu ver, deixa eu colocar. E ficava reparando, assim, no cinto, né? Aí eu cheguei em casa, minha avó tinha fogão a lenha, né? Minha avó era mineira. Aí ela tinha fogão a lenha. Daí eu peguei, cortei a lenha, fiz um negócio com fogo, pintei, comprei tinta, não sei o que. Demorei acho que um mês fazendo o cinto. E eu tinha um cinto, que era único. Aí quando eu usei, as meninas, nossa, conseguiu comprar? Porque eu dizia assim, não tem dinheiro não, gente. Eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Quando eu cheguei com o bendito cinto, todo mundo, nossa, você conseguiu. Nossa, mas olha, tem conchinha, tem pedrinha. Ou você não faria um desse pra mim, não? Eu falei, olha, já era até negócio e tal. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a dar conta de que quando você enxerga oportunidade onde ninguém vê nada, ao invés de reclamar, dá boa. E eu queria que vocês contassem um episódio da vida, pode ser corporativo ou pode ser tipo da infância, que a gente dá conta falando, que coisa legal. Que vocês tiraram leite de pedra, que fala assim, cara, pô, não consigo isso aqui. E aí você deu um jeito assim, inimaginável. Eu vou começar, né? Como eu disse, a gente morava na periferia e eu acho que eu acho que os astros acabam se conectando comigo e com Camis, né? E a gente tinha lá no Pará, a minha avó sempre custeou os nossos estudos, né? A minha avó já está lá no plano superior. E a gente estudava numa escola que era particular, e eu queria, às vezes, também ter as coisas que as outras meninas tinham, né? E na época era muito famoso Barbie. Naquela época era muito Barbie. E a gente não tinha dinheiro para ter uma Barbie. E aí, na época, a gente começou a fazer boneca de papel. A gente pegava as caixas, né? Caixa de papelão, era durinha. A gente fazia as bonecas, os bonecos e as bonecas. E a gente fazia as roupinhas com os papéis de folha de caderno. E aí a gente tinha vários looks, várias coisas. E aí no dia de levar brinquedo e essas coisas, todo mundo levava as Barbies e eu comecei a levar as bonecas de papel. E aí foi quando eu comecei, as meninas, eu quero, todo dia eu posso fazer uma roupa, não sei o quê. E aí a gente começou muito disso, né? E aí eu não trocava na época por coisas, mas eu trocava por lanche, né? Por algumas coisas que elas tinham, eu não tinha. E aí eu ia fazendo as bonecas de papel, fazia as roupas e tudo mais. E era assim que eu ia tendo as coisinhas, né? Mas isso é muito engraçado, porque a gente conseguia construir coisas que a Barbie era fixa. E não, lá a gente podia fazer vários looks. Dá pra ter a mesma coisa diferente e agregar valor. Isso, e várias cores e vários tamanhos, né? E aí a gente tinha as casinhas da Barbie, as minhas casinhas eram feitas com caixinha de fósforo, né? E a gente montava tudo. Então, era tudo aquilo ali manual que a gente fazia, né? E pra gente era incrível, né? E as meninas também começavam a falar, a gente também quer. E elas começaram a fazer os delas, né? Então, isso foi bem legal, assim, de que eu quero, eu não posso, mas vamos fazer, né? Então, quando a Camila começou a falar, eu me lembrei muito disso, né? A gente fazia os bonequinhos de papéis. Que maneiro. Não, e é legal que antigamente você sempre fazia as coisas manual. Você ganhava uns presentes, você deixava de lá, era carrinho de rolimã, pegava um pedaço de madeira com um estilingue aqui. Botava o estilingue, a borrachinha, uma chapinha com... Como é que negócio de prender roupa? Grampeador. Não, prendedor de roupa. Prender roupa de... Pra secar. Não, pra secar. Aí, pra dar tiro, você apertava assim,
Não, mas tá tudo Com bexiga, fazia com bexiga. Queria Pegava balão, né? Põe um feijão dentro da bexiga, assim, do balão ali, bexiga, não sei como é que você chama aí, bola, né? Vocês chamam Balão. soltar. Eu falo balão, mas Eu você chamo fala bexiga bexiga. E fala bola também, né? Bola. No lugar, né? Puxa assim, puf. É bom fazer, vamos pegar depois, vamos acertar nos outros. Vamos criar um dia de fazer um dia de brinquedo manual. E dia de fazer merda. Porque lá onde eu morava ainda tinha na alta, tinha lá, a gente pegava aqueles cabeção de neu, aquela bombinha, tirava a pólvora, pegava os saquinhos de cigarro, o saquinho pequenininho, jogava bola de gude e soltava do alto. Então era bola com a pólvora. Explodia. Uma caseira. Só merda. Aí eu adorava brincar com as Só brincadeiras dos meninos. Eu gostava de fazer, porque eu sempre achei as brincadeiras dos meninos mais divertidas. Que era a bila, empinar a pipa, correr, Que é bila? carrinho. O que é bila? Ai, gente, como é que vocês chamam aqui? Eu não sei. Bila, será que é bolinha de gude? Bola de gude, bola de gude. Eu acho que é. Era as brincadeiras que eu mais adorava. Loquinho. É, das brincadeiras que Conversa doida, né? Cultura, cultural. Brasil de muitos Brasis, né? Como é que chama? Como é que chama? Isso é legal. eram as brincadeiras mais divertidas, sempre eram dos meninos. E aí eu não quero. Lucas, você já criou alguma coisa? Eu falo, minha história, eu nunca criei nem Barbie, nem cinto, assim, não. Fez uma bolinha de gude? Não, assim, as brincadeiras eram um pouco mais rebelde, assim, de pegar papel higiênico, tinha um prédio do outro lado, pegava um papelzão de papel higiênico, enchia de água e, pô, carimbava a casa dos outros com papel higiênico, assim, ia ficar colado no lugar, assim, era mais bagunçado. Ai, nossa. Mas, assim, eu tenho... um pouco mais adulto, assim, né? Eu tenho algumas histórias de como é que eu me conectava com algumas pessoas que eram improváveis também, sabe? Então, assim, que era o meu jeito de ser visto quando, né, dentro da minha história, eu não me sentia visto. Mas eu fiquei 2 dias junto com a Luísa Helena Trajano, porque o meu pai me levou para uma palestra dela quando eu tinha 14 anos, que o CDL fez uma palestra lá em Uberlândia, e eu gostei muito dela, sabe, assim, e ela distribuía o cartão dela no final, ela ficava lá entregando os cartãozinhos de visita dela, e eu mandei um e-mail para ela, e a gente ficou meses trocando e-mails. Eu mandava, ela respondia, eu respondia de volta e tal. E aí um dia ela me pediu, meu sonho era, eu quero trabalhar com você quando eu crescer, que não sei o quê, e um dia ela me pediu o meu endereço. Se cuida, Fred. E um dia ela me pediu o meu endereço, e eu assim, também pobre, né, também, né, assim, falei, cara, vai mandar uma geladeira de presente, né, que massa e tal. E ela me mandou uma foto dela, tirando o quadro da parede da sala dela, e me mandou o quadro de presente, com uma oração de São Francisco de Assis, lá falando, comece fazendo o necessário, depois você vai estar fazendo o possível, quando você menos perceber, você vai estar fazendo o impossível. E com um cartão escrito, e me mandou aquilo, né? E aí, passado um tempo, eu entrei no programa de trainee do Grupo Algar, e aí o escritório da Algar em Franca era atrás da Magalu, e aí eu resgatei os e-mails lá de quando eu tinha 14, 15 anos, e mandei uma mensagem falando que agora era a hora da gente encontrar, passados 10 anos do negócio, né, das conversas. E aí a gente encontrou, fui pro escritório lá com ela. Não, passei o dia lá e depois eu tinha um desafio na empresa de montar um projeto de marketing de relacionamento, e aí do escritório de Franca ela ligou e falou, eu lembro que ela falou, vou mandar um amigo meu pra ficar no escritório, que tinha acabado de inaugurar o escritório em São Paulo. E aí eu fiquei mais um dia aqui, né, e junto com ela, e fiquei vendo umas coisas muito distantes, assim, de parecer que era, tipo assim, eu tava lá do lado dela, assim, de repente chega uma pessoa e fala, aqui, ó, a carta do Lar do Oscilar do Luciano Huck, pra você ver e tal. Então, assim, achei muito legal essas coisas, essas conexões. E tive muito isso ao longo da minha carreira, assim, de quando eu entrei no programa de trainee, o plano, ele era... A gente recebia um plano, um programa de trainee, assim, um plano. Cada um dos trainees tinha um plano. E eu tinha que fazer um benchmark com um banco. Só que assim, lá em Uberlândia, o negócio era lá, então vai na agência, aprende lá como é que constrói as carteiras, né, o relacionamento, as segmentações e tudo. E aí eu tava numa palestra da Eliane Garcia, que é a família Garcia, dona do Grupo Algar. E aí, no meio dessa palestra, ela conta que ela foi do Itaú, que não era o Itaú, era o Unibanco. E aí eu falei, cara, tá batendo esse trem, tá batendo. Ela não tinha mais nenhum vínculo com o banco. Aí, a hora que eu vejo que ela tá saindo tá acabando a palestra dela, eu vou pro banheiro, simulo que eu tô no banheiro, fico espiando atrás da porta assim, ó. A hora que eu vejo que ela tá saindo, eu finjo naturalidade, saio e falo, ó, limpar com a mão aqui assim, ó. Ô, Eliane, não, gostei demais de saber que você veio do banco, que não sei o quê, que legal. O meu desafio é esse. Passado uns 15 dias, eu tava na diretoria de estratégia do Itaú aqui em São Paulo também, por causa dessas oportunidades que vai se criando, da intencionalidade do negócio, né? Então... Agora, assim, você falou isso, cara, me veio uma memória louca, assim, que acho que eu nunca, que não foi eu que fiz.
Mas, enfim, acho que já tô aqui em quase 200 episódios, já joguei bola, fui professor de educação física e tudo. E uma vez eu trabalhava, sou de São João, trabalhava na Vila Olímpica de Belfor Roxo, que é uma cidade animada no Rio de Janeiro. E da época era o técnico de vôlei, enfim, todo mundo. E o que acontecia? Às vezes as crianças, como eram carentes, elas ficavam vendo quem faltava para poder pedir se podia levar o lanche. Ah, sei que o fulano veio, eu posso levar o lanche para casa para poder levar para mãe. E tinha um cara que trabalhava lá que teve uma sacada, porque o pessoal chegava antes, organizava algumas coisas lá. Aí o cara falou lá, enfim, vamos fazer um negócio, combinou com a gente, não falou nem com o diretor. Pô, a gente precisa organizar e tava faltando uma pessoa. Vamos ver agora, vamos fazer um rodízio, ver com os pais, pra galera poder vir e a gente depois falar que estão trabalhando pra gente poder dar mais lanche. Então, assim, aí combinando com os professores, vamos. Que se der merda, o cara não vai demitir todo mundo junto, né? Não vai demitir todo mundo junto. Então, uma pessoa criou uma estratégia, não deu pra fazer sempre. Eu falava com as crianças, tem uma quantidade pra um, pra outro. Então, o cara teve uma puta sacada de um negócio que todo mundo defendeu junto e começou. Aí um pai, meu pai não pode ir porque arrumou um negócio. Pode ser um tio? Pode, pra poder ajudar. Então, foi de uma pergunta, de uma ideia de todo mundo comprou do nada e depois. Aí teve um estresse que a galera botou todo mundo junto e aí depois a gente brigou. Tanto é que depois virou um processo mesmo, um padrão para poder ajudar no lance. Então foi uma sacada de uma pessoa para poder ajudar. E assim, era uma cidadezinha que uma vez eu saí na noite de lá, acho que hoje tá melhor, não sei se tá melhor, no ponto de ônibus, pegava um ônibus para um lugar e depois um ônibus para casa. O pessoal brincando, que não sei o que, um sacaneando o outro antes de subir, pum. O cara pegou, deu um tiro no chão assim, pra assustar os outros. Eu falei assim, a brincadeira. Essa brincadeira mais leve. Brincadeira, eu falei, a mais leve das brincadeiras. Mas assim, eu tava tentando lembrar alguma coisa que eu fiz, mas me veio essa mente do nada, não sei porquê, porque a pessoa teve uma puta ideia do negócio que é complicado, um negócio de comida, e que todo mundo abraçou e que virou depois um bom pra todo mundo. Legal, né? né? Quando quem quer fazer, faz. Aquele famoso quem quer dar um jeito mesmo, né? Aí, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte, a gente fala muito de coisas boas, coisas ruins, de liderança, de tudo isso. O que vocês aprenderam, o que vocês vivenciaram, não necessariamente vocês fizeram, tá? Pode ter vivenciado com colegas e tudo isso, do que não fazer. Assim, cara, eu já fiz, nunca mais vou repetir, ouvi alguém fazendo, nunca, porque... Trabalho ouvido. Você tem que fazer escolha. Você pode ficar se lamentando, ou você aprender com aquilo e não fazer ou replicar para ninguém fazer também. Tudo tá ligado à sua decisão. Então, o que vocês já vivenciaram do que não fazer? Bem, aconteceu. Vamos primeiro falar sobre pessoal, né? A gente sempre saiu em meninas, né? A gente sempre saiu em grupo, sempre de 5. E a gente, sempre uma ficava sem beber. Sempre uma era motorista da rodada. E uma dessas, alguém quebrou a regra. E nesse quebrou a regra, né, acabou prejudicando várias outras pessoas, porque a gente parou na Blitz, a gente ficou lá, teve que chamar pais, então foi um BO. Então, o acordado tem que ser feito, né? Então, eu não faço isso, né? Eu não achei legal e foi algo que prejudicou todo mundo. E na vida profissional, né? Eu tava no meu primeiro emprego, carteira assinada, fiz um puta de um projeto. Projeto lindo, né? Muitas pessoas participaram desse projeto. E a apresentação desse projeto foi feita pelo meu coordenador, meu diretor. Não vou falar porque ele é conhecido. Sim. Né? E essa apresentação foi feita 100% por ele, como se fosse feito tudo por ele, e sequer mencionou o nome do time que tinha participado, né? Então, eu acho que você pode crescer com todo mundo junto, né? Então, isso foi algo que foi muito marcante para mim, né? Na minha vida pessoal, de que foi um BO muito grande, né? Não é legal você não fazer os acordos, e também na vida profissional. Mas que bom que a vida profissional me levou, né, a dar
a parte de todo mundo em todos os projetos. Então, a partir daí, em todos os meus projetos, eu falava o nome de todo mundo que tinha Legal. participado. Né? Porque todo mundo participa, né? E na vida pessoal, galera, é sério. Se vocês combinarem, principalmente festa e bebida, Compra. cumpram. Porque sempre acontece com os outros e nunca vai acontecer com você, né? E acredite, acontece com você. No Conarec, pessoal, de novo, vocês estão assistindo agora aí, de novo, não sei se é outubro ou novembro. Ontem, 2025. é 2025. Ontem, tinha uma pessoa que saiu de uma empresa, e eu já sei de alguns bastidores. Mas fala aí, a tua visão, por que fulano saiu? Deixa eu dar minha visão. Exatamente, você falou. O cara pegar, gostar de ficar postando no LinkedIn, olha o que eu fiz, olha meu resultado, olha o que não sei o quê, olha tudo eu e o time. Pois é. Aí chegou um momento que o pessoal de cima, cara, que tu não faz nada sozinho, não. Não E dá. Olha só. Ontem, tu falou isso ontem, me falaram ontem sobre isso. Eu acho que tem a ver também, sabe, o que eu tenho pra trazer, assim. Acho que o que não fazer, eu acho que é a soberba mesmo, assim, né? Você achar que você sabe mais, mesmo que você se dedica muito pra algo, você achar que você não tem que aprender com quem tá ali, né? Então, já vi várias vezes pessoas que defendiam coisas, e já fui essa pessoa um dia que defendia um projeto que eu achava maravilhoso, chegou lá, não tive nem 15 minutos pra apresentar, que me cortaram na hora e eu me ferrei. Né? E aquilo ali pra mim foi, cara, acabou. Fiquei meses desenhando e me ferrei. Então, acho que agora pode usar a humildade, né? A humildade de saber que você tem que ser o guia de um projeto e as pessoas contribuem. Sim, sim. Quando você decide escutar, é melhor do que você ser o dono daquilo ali, né? Do que você ser dono daquilo tudo. Porque o que a Denise falou, quando alguém faz e apresenta porque fez, é perceptível que aquela pessoa tem domínio para fazer. Quando ela fala que fez sem ter feito, é perceptível que ela é um porta-voz, talvez despreparado daquilo. Então, acho que a gente não precisa ficar contando para os outros que foi a gente que fez aquilo, Sim. porque as pessoas percebem que a gente fez. E a soberba é, para mim, um dos principais aprendizados, assim. Mesmo que a gente se acha, pô, me acha foda, você se acha foda, a gente não é foda. A gente é foda na nossa visão e a gente tem que... O foda é a gente fazer isso junto, assim, sabe? Porque eu acho Tudo bem, eu mexo foda, desde que todo mundo é foda, tamo junto com todo mundo. Então acho que eu penso muito nisso, assim, sabe? Da soberba mesmo de, cara, quem se acha melhor do que os outros e prega esse ser melhor do que os outros, um dia o tombo é tão proporcional quanto esse achar. Porque o mundo, ele é muito redondo, assim, ele é muito... Ele vai e volta as coisas e ele não volta de maneira tão óbvia, né? Se eu fizer alguma coisa com você, não quer dizer que você vai fazer isso comigo, mas alguma coisa vai acontecer, né? Sim. Então eu vejo pessoas, assim, que fala de cara, eu tenho que derrubar o outro pra eu crescer, eu tenho que... Porque eu sou o melhor, palestrante, eu sou o melhor... cara, a vida útil disso é muito curta, sabe? E tanto no lado pessoal, né? Porque a gente sabe também que o lado pessoal, né? Você passou isso com sua mãe, todo mundo já passou, alguma hora o negócio acaba e você não tem chance nem de pedir perdão pras pessoas. Então... Não, se perdoe também, né? Se perdoa. Se perdoe. Também tu não precisa ficar arrastando corrente. Se perdoa, segue. Você sabe o que vocês foram falando e eu fui lembrando de duas coisas muito marcantes, uma pessoal e uma corporativa. Eu vou falar pessoal porque ela é engraçada. Eu lembro que eu tinha uma super amiga na escola e aí ela tava namorando. A gente namorava amigos, né? Nós amigas, namoramos os amigos e estamos todo mundo junto. Ela foi fazer uma viagem de Réveillon, traiu o menino. Mas ela era minha amiga, então, tipo, eu não vou falar nada pro menino. E ficou tudo bem, até ali, tipo... Aí, certo dia, ele traiu ela e ela descobriu. E ela xingou ele de tudo que é nome. Daí eu pensei, falei, traiu. Aí, no meu sentido do senso de justiceira, eu falei, vou contar pra ele. Então, ó, acho que vocês podem resolver. Porque, tipo assim, ela também te traiu, então vocês se perdoam e fica tudo certo, né? E aí, assim, eles terminaram, foi caótico, todo mundo ficou... Eu passei por fofoqueira, foi horrível, tal. Tá ajustando. Então, assim, a lógica tava certa, mas nem tudo tem que ser lógico, né? E eu aprendi muito sobre quando comunicar, o que comunicar. Tem coisas que, por exemplo, talvez a forma correta teria você falar com ela, falar assim, pô, mas você também fez? Será que você não devia aproveitar o momento de vocês conversarem? Ao invés de cortar esse caminho. E eu aprendi que a comunicação é esse negócio que bagunça ou arruma as coisas. A gente acabou a amizade, nunca mais fiquei amiga dela, nem dele, nem de ninguém, né? Nem namorei mais o rapaz, acabou tudo, entendeu?
Então, acho que vai comunicar para agregar? Faz. Mesmo que seja um justo, cuidado com como você comunica o justo, né? Então, acho que essa é uma coisa muito forte do pessoal. Perfeito. E Talvez eles estão gravando um podcast agora falando de uma amiga fofoqueira que um dia... Cara, entregou, cara, nossa. Acabou. Não, ele não quer falar o nome, fala uma amiga Yellow, sabe? Essas coisas assim. Não, e eu era completamente diferente, nem se me conhecia. Ele vai saber. E o corporativo é também que eu acho que vai muito aqui da soberba e tal, mas eu lembro que eu tinha um chefe, nem chamo de líder, chamo chefe, que ele fez um acordo comigo. Não, vai ser assim, você vai ser remunerado por projeto e tal. E aí eu comecei a pegar muitos projetos, e os meus projetos davam certo. E os da minha equipe, e eu não era líder deles, né? Então éramos todos pares. Os dos meus amigos talvez não tava dando tão certo em alguns momentos. E aí o combinado era que eu ganhava pelo meu portfólio de projetos. E eu sempre questionei, porque, por exemplo, eu fiz lá um projeto de 600 mil reais e meu bônus era o equivalente ao que fez um projeto de 100. Eu falava, Não tá batendo. não tá batendo pra mim. Aí eu não entendia muito de negócio, de tipo assim, que tem folha de pagamento, que tem não sei o que lá, e que ele tinha que tirar de algum lugar. Mas essa falta de transparência me incomodou tanto que eu comecei a entrar em contato com a área jurídica, entrei com a contabilidade, falei, eu quero ver os números, eu quero ver de onde que tá saindo, porque só tem um recurso alocado no meu projeto, o outro tem 3 e o meu não faz sentido. E causei o caos na empresa, até que um dia o presidente me chamou e falou assim, vem cá, vamos ter uma conversa fora da empresa. Eu falei, vixe, deu ruim, né? Só que assim, eu produzia muito, então ele não ia me demitir. A hora que a gente subiu, eu lembro que como se fosse ontem, a gente tava subindo a escada do Pão de Açúcar, que era onde a gente fazia as reuniões mais duras. Aí ele gritando comigo e tal, e ele começou a gritar, falou assim, você é muito intrometida, ele falou, o quê? Você acha que o quê? Você acha que... Ai, falando. Aí meu olho encheu de lágrimas, ele falou assim, chora, eu quero ver você chorar. E eu falei, nossa, gente, que malévolo, né? E aí eu coloquei no meu coração, falei, eu não vou chorar pra ele. E eu acho que aquele foi um dos momentos que eu fui mais dura, mas que eu aprendi a importância da transparência. Hoje, por exemplo, com a minha equipe, eu entendo que eles não precisam saber de tudo, mas tudo que eu posso, eu tento compartilhar. Por exemplo, faturamento. Todo mundo precisa saber quando tá bom, quando tá ruim? Talvez não, até porque quando a gente fala que não tá tão legal, pode desanimar. Segurança, né? A empresa... Mas eu tento trazer e tento motivar, porque pra mim foi muito, muito claustrofóbico trabalhar sem saber. E acho que mais pessoas deveriam pensar em como a gente pode ser transparente, né? Em várias coisas. É verdade. Eu até lembrei do que eu falei aqui, da soberba. Eu tive uma liderança, vou falar assim, que não dá pra saber se é homem ou mulher, né? E essa liderança, eu lembro o dia que eu era um analista pleno, e essa liderança, eu tinha que conseguir alguma coisa com uma outra área, e eu não conseguia. Não tava conseguindo, e ela falou assim, você tem que ser duro com essa pessoa, que não sei o que. E ela tinha uma fama, essa pessoa tinha uma fama de ser muito dura. E aí eu lembro que eu... Lucas carinhoso. Você tem que ser muito duro com essa pessoa, você tem que não sei o que. Eu falei assim, ó, eu ainda muito novo assim no negócio, né? No negócio eu falei assim pra ela, eu falei, ó, cada um tem um jeito, se você quer ganhar pelo grito, você pode ganhar, mas eu não vou ganhar pelo grito. E eu consegui o que eu queria. Aí passado muitos anos... o caderninho assinado. Não, e passado muitos anos depois... Passado muitos anos depois... É até ruim falar isso, porque é triste. Mas essa pessoa me procurou e me mandou uma mensagem do nada, assim, Lucas, queria falar com você, eu precisava de dinheiro emprestado para me pagar umas contas e não sei o quê. E aí eu refleti muito sobre isso. Porque às vezes o seu cargo e o seu poder te faz acreditar, no caso dela, que ela tinha o poder para suportar uma vida inteira, mas a vida, ela capota. Sim. Né? E aí eu acho triste porque... Arrancou. Não, eu adoro ela, eu adoro essa pessoa. Encontrei de novo aí no Conarec. Eu tive. Deu pra eu era analista júnior, analista júnior de planejamento e tinha um analista pleno. Então começa a falar cargo, aí as pessoas já vão lembrar quem é. Tem salários. Aí uma vez uma Dani, beijo Dani, me ajudou muito, foi uma das pessoas que me ajudou nisso da carreira, me chamou pra ir uma área trabalhar com ela. E a pessoa não sabia, foi falar com ela, mas pô, vai dar esse aumento pro Edson, vai subir pra cabeça dele. Ele foi falar com ela, mas ela vai subir. E assim, era coisa de, sei lá, ganhava R$1.300, ia ganhar 1.800, 2.000. Não era, não, mas não pode dar muito aumento, senão vai subir pra cabeça. E ela falou comigo, mas vida que segue. Aí uma vez eu já tava prestando serviço pra um tema da Oi, que tinha uma diretora, e eu tava cuidando da parte de um relatório, tema de URA. Aí essa pessoa, como outros, entraram, foram apresentar alguma coisa, a diretora da Oi, o que você acha? O que ele falar pra mim, ele que vê pra mim. Eu li, pensei, não,
tá beleza, tá tudo certo. Deu vontade de mais... Mas ele tem que respirar, né? Não, e continua falando com as pessoas do bem, porque assim, cara, ok, aconteceu, vida que segue. Por isso E que é algumas legal coisas são falar. momentâneas, Porque porque... senão você não fica preso naquilo e nunca mais sai, né? Aconteceu por Fica algum com motivo. você. Um monte de rancor fica com você. A outra pessoa nem sabe que lembra você tá que com a você- E assim, se a gente vive, sei lá, viver em média 90 anos, 100 anos, 10 anos a gente pode ter errado, mas os outros 90 a gente pode mexer, pode melhorar, sabe? Exatamente. É. Fofoqueira já Se passou, você for entendeu? fofoqueiro, não é mais Já fofoqueiro. pensou, mas já manda outra. É você não, vai você mesmo. Por isso que quando você começou o podcast, a gravação, você falou sobre ser autêntico, a autenticidade, porque isso aí é o que você... você não tá jogando o jogo do contexto, você tá jogando o jogo da verdade. E a verdade se encaixa, né? Então você tem que sustentar isso. Uma mentira não vai ser sustentada. Você conta uma mentira pra um, outro você vai errar. Tem um negócio E a gente interessante. mente assim também, erra, fala, né? Tá, sem maldade, mas vai acontecer. Você já fez fofoca também? Não. Fofoca já, cara. nunca? Quem nunca? Eu tenho uma Não, mas é bom fofoca, né? Não, eu tenho uma amiga que ela diz, fofoca edifica. Vou fazer uma pergunta aqui sobre vida, e acho que pode ter, de novo, pode ter esses dois lados, corporativo e pessoal. Eu gosto muito do poder dos rituais e como apaixonado por neurociência, é um dos 9 pilares que eu vivo falando em palestra, em qualquer lugar. E o ritual realmente ele é muito marcante, né? Do 0 aos 30 a gente vive a maioria. E isso gera um marcador somático, né? Tipo, o batizado do filho, a formatura, o casamento. A gente faz esses rituais para lembrar, né? Para ficar para a história. Tem algum ritual que vocês tiveram, tem? E aí, vamos começar com família, mas pode dar um exemplo de corporativo também, que fala assim, cara, isso é muito marcante. Eu vou dar um exemplo bobo só pra dar o start. A gente, quando vai jantar em casa, vai almoço, tá, pode levar o celular se você quiser, porque a gente entende que tá na correria do trabalho e tal. Jantar é proibido levar o celular. É proibido. Se alguém leva, eu já começo a falar, pô, o que tá fazendo aqui? Mesmo que seja algo urgente, a gente tenta evitar o celular. A gente põe uma musiquinha, põe mesa posta, tal. E cada um, antes de beber alguma coisa, e aí pra quem é de fora fica meio estranhando, assim, porque a gente tem que levantar a taça, e antes de brindar, tem que falar ao que você está brindando. Pra ter aquele momento de gratidão. Então, tipo assim, às vezes seu dia tá uma bosta, mas alguém falou assim, eu tô feliz que eu consegui aquela nota em matemática. Eu tô feliz que eu fechei aquele negócio. Você pensa, poxa, que egoísta, eu trazendo só o meu dia ruim, né? A vida, sei lá, no mínimo eu tô vivo, né, pra ver isso aqui. Então é um ritual que pra gente é muito forte. Toda vez que a gente tá em casa, eu espero por esse ritual, sabe? Pra mim é especial, então, um exemplo. Meu ritual familiar, né? Todas as noites, eu, meu esposo e minha filha, a gente, antes de dormir, a gente lê 3 livros. 3 livrinhos, né? Um é de consagração ao Deus Pai. E 2 que ela escolhe. E depois cada um faz as suas orações e agradecimentos. Então, esse é um ritual que a gente faz todos os dias. Denise, como é que vocês fazem quando vocês estão viajando? A gente liga. Vocês fazem tipo uma videochamada. Videochamada. E quando a gente também tá em viagem de manhã, antes dela ir pra escola, a gente fala com ela. Então, a gente fala antes de sair e quando a gente vai dormir. Né? E o ritual na empresa, né? É um ritual que a gente faz todos os dias de manhã, é dizer o que a gente poderia ter feito no dia anterior para ter sido melhor e o que a gente vai fazer hoje para ser melhor do que ontem. Né? Então, algumas pessoas falam de daily, né? A gente faz a daily e a gente diz o que a gente vai fazer melhor, né? No dia de hoje. Para hoje eu vou fazer isso, isso e isso para melhorar o resultado de ontem. Então, esse ritual, né, com a minha família e com o time sempre, todos os dias. Camila, eu sou uma pessoa que valoriza muito marcos e símbolos das coisas, assim, sabe? Então, assim, eu sei o símbolo de quando eu tive a notícia da minha filha nascer, eu guardo tudo, eu guardo todas as cartinhas, todas as coisas que eu tenho, eu guardo, porque eu gosto muito de simbologias, assim, das coisas, né? Então, no meu lado pessoal, que eu vou falar mais dele aqui do que o profissional, eu tenho você falou de acordos, né, entre pessoas do lado pessoal. Eu e minha esposa temos um acordo desde o dia que a gente começou a falar de casamento, que a gente não dorme brigado. Né? Então isso, por mais que parece terapia, mas não é terapia, assim, é um acordo, e quando o acordo existe, as pessoas, antes de querer brigar, elas pensam que vai dormir e tem que corrigir isso antes. Você pode até não dormir feliz, mas brigado não.
Então a gente sempre faz o símbolozinho de oração que a gente faz assim, né? Um no outro. Tem hora que a gente não tá nem vendo o que tá fazendo, já tá dormindo, sabe? Só chega um outro e fala assim, mas a gente tá fazendo, sabe? E aí virou uma brincadeira, porque às vezes ela tá virada pra um lado, eu tô virado pro outro, eu chego aqui no relógio dela, assim, no braço dela, que é um símbolo que a gente tá cuidando um do outro ali, que a gente tá rezando um pelo outro, né? Às vezes não é toda vez que reza também, não. Às vezes é só o símbolo que a gente faz mesmo, porque às vezes tá, né, no dia a dia. E os marcos, assim, da minha família tem um marco, né? A gente passou por uma doença muito grave na família, né? Foram 15 anos de uma luta aí contra uma leucemia e meu irmão nasceu de novo. Então a gente celebra o aniversário dele, que foi o dia do transplante, né? Então isso aí é um negócio que todos os anos a gente liga um pro outro e a gente celebra o dia do transplante, em que ele teve a chance de viver de novo e a nossa família renasceu, né? De uma família que tinha... Eu, por exemplo, tinha tudo pra ir pro mundo da merda mesmo, assim, porque meus amigos... Tem amigo meu que foi preso, tem amigo meu que roubou o carro da clínica de recuperação de droga pra comprar droga e sair rodando no interior do Rio de Janeiro, assim, sabe? E aí a gente celebra porque a gente conseguiu ficar unido mesmo depois de tudo que passou. Então isso pra gente é um ritual, um rito muito importante, né? E símbolos tem... quando o meu irmão teve a doença, a gente passou muita dificuldade financeira, né? Então assim, passamos fome mesmo. E teve um amigo do meu irmão da escola que criou uma camiseta que tinha escrito o Smile ali, né? Lutar sempre, atrás de desistir nunca, que é tatuado na minha mãe, tatuado no meu irmão. E aí... eles fizeram isso pra vender... Né? Vendeu milhares de camisetas no Brasil. Fala Mansa fez show com a camiseta dele para vender no final e tudo. E essa é uma frase que também representa muito esse ritual nosso. Qualquer problema que a gente tem em casa, a gente escreve a frase: lutar sempre, desistir nunca, né? Lutar sempre, desistir nunca. Que é uma frase batida, mas pra gente representa muito, né? Então, acho que na vida pessoal é isso, né? Acho que temos as nossas manias, né? E acho que faz muito sentido. É bom, tem que ter. Isso é parte do... Você, ritual. Tô tentando relembrar aqui de alguns. Tu falou o negócio de Marcos, é engraçado, porque eu tive meu período sabático, né? Período sabático é um período que eu briguei com a esposa e voltou. Aí a data de volta tem uma data que tem a data de casamento. E tem a data de retorno também, né? Que fica esse número, senhas e tudo, fica as duas. Assim, o que eu tenho de rito que, né, sempre assim é de momento que, assim, eu sou muitas pessoas, tem que ter um momento de lazer. Então, o momento de lazer é o seguinte: jogo do Flamengo durante a semana no Rio. E os homens, a gente vai num bar assistir a maioria das vezes. Uma vez pode, que a gente vai beber, vai ficar puto e ponto. E todos os finais de semana tem que ter alguma resenha, churrasco, alguma coisa que aí junta todo mundo, de família, na casa de um, na casa de outro. Então, assim, todo final de semana, não dá pra ser no final de semana, vai ser numa sexta, vai ser alguém vai beber em algum momento, vai ser um pretexto de ter, meu pai fala em casa, ele tá falando aí, manda mensagem no grupo, tá de bobeira, alguém, você tá sempre reunindo o grupo. E o que eu tenho feito agora, e foi até uma situação que aconteceu aqui no podcast, num dos bate-papos, que num dos bate-papos chororô, que tem vários aqui, a gente tá falando de memória afetiva. Ele falou assim, cara, o que você tem de memória afetiva? Aí eu tenho muitas memórias da família. Minha família sempre foi muito junta, que é tudo homem, era jogo. E eu falei, cara, o que eu posso fazer com meus filhos para quando eles crescerem, falar assim, alguma memória afetiva que tinha. Então agora eu tô começando o meu filho mais de 14 anos, tá indo jogar bola comigo, que já tá 14, e a gente tá acordando sempre o menor para ir também. Assiste, joga no final pra fazer assim, cara, todo domingo é o dia que a gente vai jogar bola com meu pai, por exemplo, no Dia dos Pais o menor jogou junto com os adultos. Então, como é que você cria memórias afetivas pra poder depois ele lembrar, porque esse é um tipo de coisa que quando falaram aqui eu comecei a refletir, não só lá, mas comecei a refletir no trabalho. Porque todo dia eu chegava a falar com todo mundo, dar bom dia, sentava no meio de todo mundo. Então você, não só na vida pessoal, é possível você criar memórias afetivas no teu ambiente de trabalho. Com certeza. E as pessoas acabam se ligando que acham que não, isso é só na família. Mas não é só na família. O Marcelo também não, o da Congás. O Thiago, televisão? Bruno, não. Televisão. O outro dia do Chororô aqui foi o tema do a gente tem que ser a melhor pessoa do mundo pra quem te ama primeiro, que a gente não é. Que ele fala muito, e por isso que eu lembro, feedback no privado, elogio no coletivo, cuidado com a comunicação não violenta, mas chega em casa, porra! Que não sei o que é. Ele fala assim, porra, como assim? Você é a melhor pessoa do mundo pro teu trabalho e você não é a melhor pessoa do mundo em casa.
E quando fala um negócio da memória afetiva, é verdade. Você fica tão, pô, mas, cara, tem um monte de memória afetiva. Não tem? E acho que aproveitar os momentos dessas memórias afetivas. Porque, por exemplo, eu quase não tinha tempo quando a Gabi era pequena. Agora ela tem 19. E aí eu lembro que a gente passava 2 horas no carro, 4 horas no carro, 1 hora pra ir pra escola, 1 hora pra voltar. Antes de eu conseguir arranjar uma van, mas demorou muito tempo pra arranjar a van. Aí eu via os dias que ela tava putaça, porque criança tem um dia que assim, brigou com não sei quem, não sei quem, não sei quem, e ela não queria falar. Ou ela tava brigando muito. Eu criei personagens. E ela lembra dos personagens, ela fica contando na escola, na faculdade agora, os personagens. Você sabia que minha mãe fazia o bebê George, que era um personagem mais divertido, meio sem noção. Ele não entendia nada, então ele ficava perguntando as coisas. E ela começava a rir pro bebê George, aí eu fazia a vozinha do bebê George. Aí tinha o bebê natureza. Aí o vovô George era o cara que falava inglês só, porque ela fazia inglês, e ela não queria praticar comigo. Daí eu falava assim, não, mas... Aí do nada eu encarnava um velho que não conseguia falar em português. E aí eu ficava com isso. Aí tinha a Celeste, que era mais a cobra do Castelo Rá-Tim-Bum. Que ela era mais venenosa e tal. E ela amava esses personagens. Agora, às vezes, ela fala assim, mãe, faz. Eu falo, não, Gabi, era só pra você. E era só naquela... Cara... Eu acho que... E assim, você encontra caminhos. Tipo assim, tô aqui fazendo nada, tô parado no trânsito. Dá pra você criar alguma coisa. Acho que o mais legal desse papo todo, assim, que a gente tá fazendo aqui é porque... A gente ainda fica aqui separando, né, o mundo corporativo do mundo pessoal, e é a mesma coisa, né? Porque assim, você falar com o presidente de uma empresa ou não presidente, ele também tem as mesmas histórias, as mesmas coisas, né? As mesmas vínculos. Ele até precisa que você tire essa capa de super corporativa pra falar assim, cara, tá foda. Isso aí é uma das coisas que eu gero muita conexão com alta liderança, por isso, porque, cara, pra mim é igual qualquer outra pessoa. Eu brinco, tem uma palestra minha que tá gravada, que eu falo, cara, a diferença do presidente aqui é o carro que ele tem, porque ele faz cocô igual você quando você chega em casa, você vai fazer cocô também, né? E os símbolos e a gente cria símbolos, nós vai estudar a cultura, como é que cria uma cultura de cliente, constrói símbolos, mas a gente tá criando símbolos em casa. Eu fui casar, eu conheci minha esposa quando eu joguei um house para um amigo meu, eu estava jogando bola, ela tava na arquibancada, eu joguei um house pro meu amigo, eu joguei muito forte e acertei nela. Né? E aí... Acertei, é você. Eu tinha achado ela bonitinha assim, né? Eu tava no negócio, eu falei, cara, aquela franjinha ali, bonitinha e tal. Ele fez de propósito. Juro que não fiz. Aí eu errei. Se tivesse tentando acertar, não acertava. Não acertava. Eu fui assim, um amigo meu pegou assim nela, assim, né? E aí quando a gente foi casar, o motorista que levou ela ofereceu um house pra ela, que era o house que eu tinha jogado, só que tava com rótulo. Era o verde? Era o maçã verde, né? Esse aí é o house da adolescência. E aí eu tinha feito o rótulo, os detalhes, eu tinha feito o rótulo falando, esse house foi isso que a gente nos conhece aí, agora é o que você vai chupar aí pra gente casar. Boa. Então, são coisas que... Eles continuam. Não, ainda bem que Alô, Rondelis, continua, cara. Se fosse de outro, ia falar do House Preto, já ia me Não, meu era... Pô, aí chegar assim, aí a esposa dele sai do carro, aí fica só ele e o motorista, aí ele vai falar assim, Lucas, tua esposa já saiu já, tem o House Preto aqui. Não, House Preto também é utilizável, né? Mas é depois, né? Depois do casamento. Não, antes do casamento. Vamos seguir, então, a gente vai agora, falando se deixar, a gente vai até, mas vamos pra reta final, mas vai você mais uma, manda você mais uma antes de depois de fechamentos aí. Bom, na mesma pegada aqui, já que a gente tá misturando tudo, a gente falou aqui de rituais, eu queria que vocês contassem um momento marcante, e aí agora, de que você não se orgulha, e que você aprendeu com aquilo que não se orgulha. Vou dar um contexto, porque já solto um exemplo aqui. Eu lembro quando eu me tornei líder, e eu pedi a liderança. Eu falei, eu quero, porque meu chefe ia contratar outra pessoa. Eu falei, não, eu sou capaz e tal. Escrevi lá um plano. Aí ele falou assim, você vai trazer esse resultado? Eu falei, vou, confia. Mas a real é que eu de zero preparo. Eu não tinha lido um livro de liderança. E me tornei líder do dia pra noite, agora se vira. E eu lembro que eu era chefiada por ele. E ele sempre foi muito estúpido, muito grosso. E eu comecei a participar das reuniões de liderança. E eram sextas-feiras, manhã inteira. Eu saía, tipo assim, pesada, era horroroso. E eu apanhava igual, nossa, muito. Daí eu falei assim, cara, é isso. Ele consegue resultado. O que eu tenho que fazer? Ser igual ele. Ou seja, tudo errado. E aí eu lembro que um dia tinha um negócio que eu não concordava. Por exemplo, se você fez um projeto e você é gerente, e era uma empresa de eventos. Se você fez um projeto e é gerente, eu vou convidar o gerente, porque você fez o projeto. Ele dizia, não, tem que convidar o presidente da empresa. Mas o presidente da empresa nem sabe falar sobre aquele assunto ali. Tipo, nem sabe. Então, daí ele falava assim, não, então esse cara não pode. Aí eu falei assim, não, agora que não sou eu na linha de frente, olha só, porque quando eu fazia, eu defendia. Aí quando não era eu na linha de frente, eu falei pra um amigo, né? Falei, você precisa... Esse cara não serve. Não, mas foi esse que fez. Aí ele me explicou todo o case. Falei, não serve, tem que ser... Não serve. Dele, mas por quê? Daqui a pouco eu falei assim, porque eu tô mandando. Porque essa é a política da empresa. É desse jeito.
A hora que eu terminei de falar isso, todo mundo olhou pra mim assim, porque não é minha marca, o pessoal olhou pra mim, rolou aquele silêncio, a gente passou a manhã inteira, todo mundo em silêncio trabalhando assim, ó. E eu com a orelha quente, porque quando a gente fica nervoso, fica tudo quente, né? Eu assim, ó, nossa, que cuzona, Camila, que horror, não sei o quê. Aí chamei ele pra conversar, né? Falei, vamos conversar ali. Daí eu falei, olha, desculpa, não sei o que lá. Ele, não, eu entendo. A gente sabe, a gente vê como você sai da reunião. Sexta-feira a gente sempre fica meio tenso. Mas você concorda? Eu falei, eu concordo. Aquele cara, não será que a gente não consegue trazer o presidente junto? Nem que seja só pra dizer que né? Só pra colocar na agenda, pra vender. Porque é isso, na indústria de eventos ainda tem muito do tipo, você tem que colocar o presidente pra atrair patrocinador, não sei o que lá. Então, assim, e eu não me orgulho disso, de ter sido cuzona com ele por uma coisa que eu também concordava, acho que, de novo, aí volta a Camila da comunicação, né? Então, mais uma vez, a vida, pá, na minha cara. E aí, o que vocês não se orgulham? Fez, não se orgulha, fala, mas aprendeu. Vai. Você foi falando, a gente vai vendo assim, né? Eu trabalhava numa empresa e eu respondia direto pro presidente como uma conquista que eu tive naquele processo ali, sabe? Não era o diretor, mas era o único não executivo que respondia direto pro presidente. E aí eu queria... Ele me deu uma missão, e essa missão era implementar um modelo, um lab ali, um laboratório de uma operação lá, né? E eu fiz aquilo, só que isso feriu o ego de algumas pessoas que estavam ali, né? E aí, quando eles marcaram uma reunião de uma superintendente lá pra fazer essa reunião, e a hora que eu vi a reunião, eu vi que tinha só o gerente jurídico, o gerente de negócio de informação, como é que chama? De segurança da informação, só os gerentes que era pra ferrar mesmo o negócio assim, sabe? E aí, Lobos. e aí assim, eu falei, cara, e o único menorzinho era eu. E era eu o dono do projeto. E aí, a hora que eu olhei, falei, cara, eles armaram pra me ferrar. Mas eu tenho uma carta na manga. O meu chefe é o presidente. E eu mandei o convite pra ele. E aí, a hora que começou a reunião, todo mundo, né, Lucas, porque não pode, não sei o quê. Ele entrou. E aí, todo mundo falou assim... o presidente. Eu convidei porque ele era o meu chefe. Só que eu justifiquei por muito tempo. Cara, eu só convidei porque era meu chefe. E, na verdade, não me orgulho porque não foi isso. Era porque eu tinha a carta, né, o superpoder ali, né? Que é uma carta ruim de usar quando você quer construir um negócio positivo, assim, sabe? Porque aí eu vou fazer parecido com de bypass, né? Parecido com o que a moça, a outra lá fez comigo, sabe? Usar força. Só que ela usou a força do grito e eu usei a força que não precisava gritar. Da carta master. Então, assim, é uma carta que às vezes a gente tem, mas ela tem que ser muito pouco usada, porque isso é a representação de que você não conseguiu vencer o negócio, né, por você, pela influência que você gera. Então, eu gosto dessa história, porque, na verdade, no fim eu saí vitorioso, mas eu saí perdedor na minha alma, assim, na minha essência, porque, cara... Tipo, podia ter ido sozinho, né? Podia ter ido, sabe? Até porque eu fui conversar com o gerente do jurídico, falei, cara, o que ela te pediu nessa reunião? Ele falou, o briefing pra ele foi, ferra o projeto do Lucas. E aí eu sabia a distância da reunião, que eu tinha conversado com ele antes da reunião, aí eu ferrei o projeto de todos eles pra tentar me ferrar. Mas é uma carta que é muito ruim de usar, né? Como se eu falar, cara, tá tudo errado, chama o Todo-Poderoso que ele vai resolver. E aí você não... Não, e tira suas forças, né? Tira. Aí sempre fica assim, Aí comecei a ser o filhinho dele lá, né? Não sei o quê. Aí você tem uma sensação de ser respeitado porque você tá na posição e não porque você é respeitado. Então, mas isso no momento lá eu me sentia forte, mas o tempo vem, a maturidade vem, você enxerga que aquilo ali não foi um negócio de dar orgulho, sabe? Foi um negócio de sobrevivência, mas... De aprender. De aprender, né? Bem, o meu, né, quando eu construí a empresa, eu contratei uma pessoa muito boa, né, e eu larguei. Né? A pessoa sabe, ela vai, ela... Já né? contratei uma pessoa boa pra não ter que dizer nada, né? Tá vendo? Pronto. E esse foi um pensamento, né, de que, cara, se eu já sei que ela é muito boa, ela vai fazer o que ela precisa fazer, eu não preciso estar ali, né? Nossa, quando eu fui atrás, eu falei, cara, ela é boa. Mas a pessoa precisa ser boa, mas ela precisa ser direcionada, né? Ela sabia o que precisa. É uma empresa. E aí é uma das coisas que eu não me orgulho de ter feito, né? Por mais top que você contrate a pessoa, por melhor que a pessoa seja, ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa saber onde ela tá, né? Por mais que ela tenha recebido todo o plano, sabendo onde a gente estava e para onde a gente queria ir, isso foi algo que me marcou muito, né? Porque ela falou assim, cara, eu me senti perdida. E eu, como que ela se sentiu perdida? Se ela já sabia de tudo, né? Então, isso foi um aprendizado no início da empresa,
né? De que hoje, né, por mais que eu não coloque 100% a mão na massa, né, eu tô ali, né, semanalmente com o meu time perguntando onde é que a gente pode, o que que eles estão precisando. Mas, né, coisas de início, né, mas isso foi ruim pra mim e foi ruim pra ela e foi ruim pra empresa também. E são lições aprendidas. Você. Nossa. Eu tenho uma pessoal de trabalho, cara, tem 1 milhão de erros. Mas acho que um recente que aconteceu, eu sempre fui um cara chato. Todo mundo fala que trabalho eu sempre fui chato, porque eu conhecia, mas sempre na bola. Todos viraram meu amigo. Eu falo, porra, o Wellington era um chato, porque eu falei, porra, não vai falar isso pra mim. Eu sei que não é assim. Pra cima de mim, não. Não é mentiroso. E, cara, assim, pra mim não tinha meio termo, a gente é melhor, não é melhor. Não tem essa opção de. Eu gosto de falar, cara. Pra mim tem que ser Real Madrid. Qual jogador do Real Madrid? Não sei, mas todo mundo é top, todo mundo quer. Não dá pra ser bom o craque da 4ª divisão. E no período de pandemia também eu fiquei responsável por botar todo mundo em home office, de toda a companhia. Era só da minha operação, de 24 mil pessoas. E teve alguma reunião que eu tava apresentando parceiro com as pessoas e falando, não, Ed, você não lembra de mim não, mas você me deu muita porrada lá. Porque uma coisa que me incomoda, igual o tempo que eu não bebo vodka, cara, é cortar a memória. Então eu sei que eu devo ter feito um monte de coisa. Mas aquilo fica assim, pô, a pessoa sentiu isso e eu não lembrar é pior ainda. Então é os cuidados que a gente tem que ter em determinados momentos, não sei. E o cara continua falando comigo de boa, mas guardou porque falou. Senão eu não tinha falado que alguma coisa que eu falei em alguma reunião. É óbvio que com certeza aconteceu alguma coisa, porque essa empresa específica, assim, todo mundo lá na frente, eu tive que falar com o presidente da companhia porque a galera não estava andando. Então pode ter falado alguma coisa, lógico, sem xingar, sem nada, mas eu posso ter apertado. Então acho que esse é um negócio que é ter o máximo de cuidado com a forma de falar. E a outra coisa é não escorregar. Porque um tema de casa que eu escorreguei numa das brigas é xingar. E aí passou o limite, que aqui a gente vai se matar no ódio. Mas na hora que passou e pum, entrou xingamento. E já teve coisa, agressão lógico que não, mas entrou xingamento, assim, puta que pariu, isso é um... E são marcas que ficam... Que não, que assim, se mata um outro, mas assim, cara, não... Atravessou a linha do xingar e tá aqui o pariu. A gente tinha falado um negócio aqui antes, que eu até, acho que no assunto anterior, que eu lembrei sobre incoerência, sabe? Eu tava numa palestra, eu era um dos palestrantes, tinha outros palestrantes, e aí o cara tava falando sobre encantamento, e fazendo um monte de coisa pra encantar e que não sei o quê. E aí a hora que chegou no hotel, eu já comentei com vocês, não sei se comentei não, mas chegou no hotel, eu vi esse cara lá, tinha um superintendente da empresa que tinha me contratado também, tava lá nesse mesmo hotel, que a gente tava junto. E aí esse cara, no dia seguinte, né, do evento, passou por todo mundo, de cabeça baixa, e a gente ficou observando, porque veio um cara da rua, assim, que queria pedir ajuda. Vamos ver como é que ele vai tratar a pessoa, né? E ele tratou a pessoa mal, e ele tratou as pessoas da própria empresa que tava lá, que ia pegar um ônibus pra viajar e voltar pra cidade dele, ele tratou mal. E eu tive a oportunidade de ver ele tratando mal o pessoal da recepção do hotel. E aí me veio isso, né? Assim, cara, o cara tava falando de encantamento, de não sei o quê, de tal, e por trás ele é essa pessoa. Né? Que é o que a gente... A gente vai 100%, vai escorregar. A mesma coisa, vai ter um dia que você vai falar com o teu filho, cara, tua nota vai... Enfim, mas o problema é você ir, lembrei e vou errar. Outra coisa, que a pessoa não tá nem aí. Não tá nem aí, Ei, ó, eu sou aqui... Esse pessoal tá embaixo, nem aí. Vou fazer uma rápida antes do fechamento, senão pra não esquecer. Vão ser 2 perguntas e uma vai ter que ser rápida. Eita. Uma outra cofundadora intelectual, que eu tava com ela ontem, além da cofundadora intelectual, a Ana Paula da PayPal, teve aqui a Aninha, beijona. E ela veio de família oriental, sem falar, aprender algo novo todos os dias. A família, não, pode ser um porteiro. Pra ser aquela cultura de assim, eu sou melhor do que ontem. Você tem que ser uma melhor pessoa do que ontem. E ainda falando de estudos formais, né? Falando de... Eu tentei fazer isso lá com meu filho uma vez, que pode ser palavrão novo, aprender alguma coisa nova, pode ser qualquer coisa. Eu lembro da Jaque, a Jaque que tava na Leroy. Teve um período que eu tava botando isso na rede social, e teve um dia que eu não postei, ela falou, cadê o Elton, a caixinha de pergunta? Porque eu e meu marido começamos a ficar com isso na cabeça de, cara, a gente foi melhor do que ontem, o que a gente aprendeu ontem? Então, assim, vou dar uma colher de chá pra vocês. Hoje estamos gravando aqui, pessoal, numa quinta.
Então, e o segundo ponto, aprenda algo no outro dia. E o segundo ponto, eu sou da opinião que energia é contagiante. E eu vejo que a gente dá pouco parabéns pra gente mesmo. A gente só dá parabéns pra grandes projetos. É assim, eu tô com um checklist. Aí tu vai ticando. Aí depois tu fica só olhando pra o que falta fazer. Você não fica, pô, olha quanta coisa legal que a gente fez, não. A gente só fica, não falta... Final do dia, entreguei 50 coisas. Putz, esqueci desse, cara, que hora. Aí tu fica só falando no que esqueci. Então a pergunta 2 e 1 é o seguinte. Vocês são melhores que segunda-feira? Tem que dar um exemplo, alguma coisa que vocês aprenderam. E não tô falando de estudo. Mas é o seguinte, hoje eu sou melhor do que segunda. E qual foi o último parabéns que vocês deram pra você? Por qualquer coisa mais simples que seja. Fala assim, eu lembro de espelho, parabéns pra mim. Mas, de novo, não tô falando de mega projeto, não. De mega... Fala assim, pô, parabéns pra mim que... Gosto de brincar, uma vez eu mandei pro grupo nosso de cachaça, era uma terça ou quarta-feira, 2 da tarde. Fechei, tomei a cerveja. Aí, ó, parabéns pra mim. Hoje eu vou tomar a cerveja, passava pra uma galera. Umas coisas que simples, mas... Ok, parabéns por mim que eu me permiti algo. Então, sou melhor do que segunda, um exemplo. E qual foi o último parabéns que deram pra vocês? Bem, parece que eu tô na minha sessão de terapia. Inclusive, ela pediu, né, pra eu poder me parabenizar todos os dias por alguma coisa. Que eu sou exatamente, eu tenho muito forte do que eu não consegui entregar isso e não olhava porque eu entrego, né? Todo mundo, então, não o problema é seu, todo mundo. A terapia coletiva. Terapia coletiva. Então, todos os dias, né, entrou num ritual meu, Denise, de fazer alguma coisa por mim, que seja desde tomar alguma coisa que eu goste, comer alguma coisa que eu goste, sentar numa cadeira que eu goste todos os dias, e também me parabenizar por algo que eu fiz no dia, né? Então, exemplo, ontem eu me parabenizei pelo fato de eu ter conseguido ficar o dia todo em pé. Por quê? Eu tenho muita dor na minha lombar, eu tenho problema na minha lombar. Né? Então, eu cheguei mesmo com muita dor nas costas, mas eu me parabenizei por isso, porque eu não reclamei disso. Né? Excelente. Então, e o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que o microfone, ele só funciona com um plugzinho, sabe? Boa. Coisas pequenas. Não, mas por quê? Porque tava sem um... Porque eu comecei a gravar, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha que não tá saindo som. E não estava saindo som porque eu não tava plugando Aquele microfone de lapelinha, né? Era, e não tava. Aí a menina falou, Denise, sabe por quê? Porque tu deixou o plug certo aqui. Aí eu falei, tá, pra mim qualquer plug era plug, né? Então eu aprendi que os plugs, eles são, né, diferentes para determinados microfones, né? E ontem eu me parabenizei porque eu fiquei o dia ali todo imaginando as coisas. Não, a Camila fala muito esse tema de... Aqui não é bem obviedade, mas tem algumas coisas que a gente acha que é tão automático, né? Que, pô, deixa eu dar uma olhada, ver se tá certo. Mas a gente acha que é óbvio, né? Vamos plugar aqui, mas vamos dar uma olhada. Então, isso é um ótimo aprendizado. Eu me dou muito parabéns. Eu gosto de mim, assim, sabe? De ontem, deu parabéns pra você ontem à noite? Parabéns pra mim por... Eu dei parabéns pra mim pela reunião que eu tive hoje, né? Na reunião que eu tive de manhã, parabéns. Cara, né? Mas cara. tem ritual também de, tipo assim, no final do dia, parabéns pra você ou não? Assim, eu não faço isso pra fora, porque senão as pessoas não entendem o que eu tô falando. Não, eu tô só... Não, é isso que eu ia falar. Mas assim, eu todo dia eu olho pra mim pra cara, foda pra caramba, assim, sabe? Parabéns pra mim pelas coisas que eu faço e tal. Eu tenho um pouco desse hábito, assim, que pouca gente, até minha esposa não entende direito. Eu fico na frente do espelho, agora vocês ficam me zoando no meu cabelo, eu fico, não, cara, tá bonito, né? Cara, tá ajeitado, né? E esse negócio do ser melhor da segunda-feira, eu só não entendi se é a segunda que já passou ou a segunda da frente, mas... Não, assim, você é melhor do que ontem. Eu dei segunda-feira que eu dei colher de chá mais 2 dias, mas assim, hoje você fala assim, eu sou melhor do que ontem. Com certeza, né? Mas tem que dar um exemplo. O que você aprendeu? O que entrou na tua caixinha? Seu microfone, né? Eu tô tentando o que eu lembro. O que eu fiz ontem? Caixinha nova. Pensa que aqui é uma caixinha. O microfone foi muito legal. O que entrou? Assim, hoje entrou uma coisa nova na cabeça. Caramba, hein? Você tem que pensar. Depois eu mando no Instagram lá, né? Por isso que eu dei até segunda-feira. Colher de chá, um tempo adicional, né? É porque quando você tava falando, eu tava tentando lembrar o que eu fiz segunda, terça, quarta, quinta, né? Até chegar hoje. Enfim, responde aí que... Não, eu vou responder pra ver se vem, né?
Eu também tenho o hábito de me parabenizar muito. Muito, muito. Acho que a gente foi amigo também, a gente tem. Agora eu me senti excluída. Parabéns pra você. Parabéns. Mas eu lembro que eu já tinha o hábito de me parabenizar, eu nunca fazia isso porque fica meio parecendo meio prepotente. Tipo, eu sou foda e tal. Não, mas não, é porque eu ralei pra caramba. Eu falo, pô, que massa, aconteceu o que eu queria, porque eu fiz e ralei, não sei o que lá. E então eu me parabenizo muito, até pra não desanimar. Porque o nível da rotina que levo, É verdade. eu preciso dar parabéns todo dia. Tipo assim, ó, eu tive que cancelar um voo. Cancelar não, né? Eu tive que perder um voo mesmo pra poder ir de ônibus, porque senão eu ia perder o Conarec. E eu tinha que chegar cedo. Eu cheguei, fui pra casa, tomei banho e tava lá, penteada, bonita, maquiada e tal. E foram 4 painéis, né? Foram 3 palestras e um painel de debate. 3 painéis de debate e uma palestra. Então, o tempo todo eu falava assim, cara, você conseguiu. Pô, que foda. Alguém vinha falar comigo, assim, eu falava, nossa, essa pessoa me conhece. Venci na vida. Isso é legal, Tipo, alguém que eu nunca vi na vida e fala assim, sou sua fã. Sério, por quê? Que você, né? Tipo, então assim, eu parabenizo muito. E eu fiz pós-graduação de neuro com ênfase em psicologia positiva. E eles falam sobre gratidão o tempo todo. Aí você entende que a gratidão tem um papel muito maior do que a própria palavra tem. Então eu faço isso intencionalmente. E quando eu tô na pior, porque tem dia que tá na pior, eu entro com essas palavras. Talvez eu dou um tempo primeiro pra viver a bad, porque eu acho que é importante. Eu ia falar eu vivo a bad, choro. Ai, nossa, é horroroso. Tomo vinho. Falo tudo uma droga. As pessoas ao meu redor falam, não, Cami. Eu falo, deixa eu viver a droga aqui só um pouquinho. Aí passa, depois. Então, acho que... E no que eu sou... Você é melhor do que ontem ou do que segunda-feira? Então, tem 2 coisas que eu acho que foram muito legais. Durante o Conarec, em nenhum Conarec eu consigo assistir nada. Porque ou eu tô no palco, ou eu tô tentando ir no banheiro, e aí você vai parando e conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. E aí eu quase não consigo assistir nada. Ontem eu tive a alegria de assistir a Ingrid Guimarães, que eu acho ela muito top, assim, e tal. E ela foi falando de coisas, e eu olhando e falando, nossa, cara, é verdade, eu não valorizava tanto o fato de ser mulher, nunca achou... Há uns 2 anos, né, isso vem batendo muito forte em mim, né? Falando, você tem que ser coautora de livro de mulher. Eu falei, o que eu vou falar sobre mulher, gente? Aí você lembra que você é mulher, que tem um monte de mulher que se inspira em mulher e tal. Então acho que assisti-la foi muito legal. E eu me desafiei, porque na Conarec, assim... Pra quem trabalha com conteúdo, a gente cria conteúdo o tempo todo. Então, assim, não tinha muita coisa nova pra contar. Eu falei assim, a gente sempre acha que todo mundo já sabe tudo que eu falei. Sim. Mas não sabe. Aí eu falei assim, vou criar uma coisa nova. Vou criar algo que eu não tinha feito. Então, eu lancei uma palestra nova num evento que podia dar tudo errado. Porque, tipo assim, as pessoas poderiam falar assim, nossa, eu acho ela tão legal. E aí hoje ela errou, né? Então, lancei e me orgulho disso, assim, de ter aprendido que dá pra criar uma coisa completamente diferente do que eu já tinha falado anteriormente. Assim, conectado com o que eu acredito, mas fazer diferente. Então, acho que alguns pedaços. Boa. Não, esse é um aprendizado de confiança, de segurança, nem de um tema de falar assim, pô, dá pra poder fazer. Pô, lembrou? Eu fiquei 2 dias no Conarec, eu não consegui assistir nenhuma, né? Nenhuma. E eu o Conarec, eu também preciso mais, pai, nesse não consigo ver. Até o final, o Lucas vai Eu vi só uma bandinha, A banda. Só uma bandinha. Quem já aprendeu a música, cantar a música lá. Então, assim, enquanto ele vai pensando, então vamos para aqui, pro fechamento seguinte. Quem tá assistindo vai ter que... O meu, já falei 1000 vezes, a Camila vai jogar Camila Santos, mas agora pro Não, Camix. Não, acho que no Não, mas não está... podcast, no podcast, Conexão / Camila Santos, pra ver o teu, que você tá bom, como convidada. Então procura a Camila, né? Não, é que é Camila... Aqui, Camila Santos. Não, aqui na no vida episódio que ela foi convidada, que ela sentou aí como convidada, que é o seguinte, hobbies, vocês são pessoas normais, quando vocês estão falando 000 danado que gosta de fazer, e um superpoder. O que é o superpoder? Aquela coisa que amigos e familiares... cara, pensei nisso. Não. Cara, eu tenho que te pedir pra fazer, ou você que... ele é o menino da contabilidade, precisa fazer... Não, pra comprar na informática. O que eu tenho a ver? Não, você que... Ou a menina... Então, assim, o que é hobby você gosta de fazer? Se tiver algum novo, você pode falar também, algum superpoder novo. Mas hobby é aquele superpoder, cara. Não Agora tem o Lucas joga beach tennis. Pedir alguma coisa... Pedir alguma coisa, se for amigo ou familiar, vai te pedir, você tem que estar envolvido, porque eles entendem que você é a melhor pessoa nisso. Gente, meu hobby desde pequenininha é dançar, né? Então, já fiz dança de salão, sapateado, balé. Então, adoro dançar.
né? E ainda dança toda semana. Danço, eu danço. Dançando ontem. Né? Eu gosto de dançar. E aí, hoje, eu faço sapateado e faço balé. Minha irmã vai dizer que não, né? Que eu piso lá poucas vezes, mas né, ainda continuo frequentando, né? Eu continuo frequentando. Tanto que isso transbordou pra minha filha, né? A Isabela tem 4 aninhos, já tem agora 32 medalhas, né? Cara, que legal. Ela faz balé, faz jazz e faz ginástica, né? E ela ama, né? Então, ela é muito pequenininha, né? Desde os 2 anos, quase 3, ela começou a fazer mesmo por amar. Ela nem sabia o que era isso, né? Então, é meu hobby, sempre foi, né? E o outro é... Superpoder. Meu superpoder. Tudo que é pra apresentação, todo mundo chama a Denise. Chama lá a Denise, ela vai falar, ela é super comunicativa, ela consegue. Ela fala. Então, esse é o meu superpoder. Se tem, preciso fazer uma reunião do condomínio, chama você pra você falar. A Denise vai conseguir falar e todo mundo vai entender e vai fazer com que aconteça. Então, a Denise tem esse Não superpoder. precisa nem perguntar, porque na época da escola, quem apresentava os trabalhos, né? Né? Boa. O meu hobby é assim por muito tempo, que é churrasco. E quando eu faço churrasco, eu emburro. Se não for eu fico bravo comigo, com todo mundo. Com um cara ruim, se não for eu o churrasqueiro. Porque Mas tem tudo, aquele kit. tem kit, tem tudo ali e tal. E jogo do Cruzeiro, né? Eu assisto todos também os jogos do Cruzeiro, né? Tem tatuagem nas costas do Cruzeiro, adoro o Cruzeiro. E qualquer outra pergunta? Superpoderes, né? Quando eu era mais novo, era tecnologia. Então, assim, tem que comprar um celular novo. Chama o Lucas. Hoje eu já não consigo acompanhar mais essas coisas. Então, acho que eu já passei da geração que era... Você passa coisas de escritório, câmera, projetor. E hoje, meu superpoder, assim, que eu sou muito reconhecido, é coisa de negócio, assim. Quer montar uma empresa? Fala com o Lucas. Não sei o quê, fala com o Lucas. Como se eu tivesse. Eu não me acho que é superpoder, mas as pessoas enxergam esse superpoder. Pelo menos você conhece de enxergar oportunidades, de ver as coisas pra fazer diferente. Então, e eu tenho orgulho disso, assim, sabe? De ter plantado essa imagem, né? De que... Legal. Né? Porque eu aprendi tudo que eu aprendi fazendo, né? Igual a gente começou aqui, não foi em Harvard que eu estudei, né? Não teve todo esse negócio. É fazendo e dando certo e dando errado, né? Então, acho que superpoder é essa capacidade de... E aí é outro ponto, né? Que as pessoas falam muito. Capacidade de encorajar as pessoas a fazerem coisas assim, sabe? Assim, a sair da zona de conforto e buscar. Tem um novo? Tem muito tempo que você participou aqui. Fala um novo. Não. Eu acho que nem é perguntado, não. Acho que esse aí, né? 2 anos que você já, então vai... Bom, e há 2 anos eu comecei a fazer teatro, então é meu tesão, assim. Final de semana chega, eu tenho que fazer teatro. Não, eu gosto de beat, mas... Assim, Rafael tá nos bastidores, Rafael, eu beat. Não, eu gosto de beat tênis, mas eu gosto mais de teatro. Se tivesse que escolher só um, é teatro. É teatro. Ficar descalço, fazer uns personagens. Esse ano eu vou lançar, inclusive, o primeiro stand-up. Estão convidados, quando sair a data, eu aviso, vai ser... Aí, pra quem participa dos cursos da Camila, ela sempre leva alguma coisa dos teatros pra fazer, né? E aí eu adoro essa Denise já teve que ficar descalça, já anda pelo espaço. Entendeu? Então, isso. Essa participação boa. Qual a sua fala? Adoro improviso, adoro, então assim, teatro é minha paixão, assim, respiro teatro. Legal. E pelo que eu sou reconhecida, acho que tá muito na criatividade, assim, a pessoa quer alguma coisa, assim, ela fala assim, que eu tô precisando fazer um negócio diferente aqui, seja um evento, seja coisa da família, por exemplo, a gente lançou alguns anos atrás, quando minha mãe faleceu, a gente teve que ressignificar o Natal, essas datas, assim, que eram muito dolorosas, e minha mãe faleceu e minha avó faleceu na sequência, no mesmo ano, então foi muito ruim, e a gente sempre fazia na casa da matriarca, e a minha mãe era mãe polêmica, ela brigava com todo mundo, então assim, fez muita falta. A gente falou, cara, vamos fazer o melhor Natal de todos os tempos? Na época que as duas faltaram, a gente vai fazer o melhor Natal de todos os tempos. E aí eu falei assim, vamos fazer uma gincana? E a família falou assim, gincana? E a gente lançou, e agora a gincana vai gente de fora, quer comprar ingresso pra ir. Você já mostrou os vídeos da gincana. E a gincana... Essa competição. Cara, não, e passa tipo 3 dias, sabe? Então assim, é muito, muito louco. E eu tenho um pezinho nisso, né? Então todo mundo fala assim, quer fazer uma coisa meio louca. Cami, o que você acha? E aí eu sou convidada pra ajudar a organizar aniversário, despedida de solteiro. Coisa que eu ainda nem sei. Patrocinadores, né? Já trabalhei com assim, por exemplo, que contratou pra fazer um evento. Falou assim, mas eu quero um negócio assim. Eu falei, vamos pegar os executivos e botar pra cozinhar um risoto.
juntos. Ah, vamos fazer risoto e tal. Então a galera me chama pra umas coisas loucas, assim, e eu amo. E aí eu venho mesclando tudo que eu vejo no teatro, tudo que eu vejo nas artes, assim. E acho que isso me motiva e acho que cada vez mais minha vida tem ido pra esse lado aí. Como é que a gente pode criar as coisas loucas pras pessoas. E é mesmo. De vez em quando pra pensar em umas coisas diferentes. A gente já tem umas conversas. O tema do podcast, né? Pô, vamos pensar em coisas diferentes. E ela, o Tavares também perguntou. O episódio 100, né? Se você perdeu o episódio 100, assista. E sabe que deve ter um monte de corte, porque tava... A gente brincou de verdade desafio com garrafa de vinho. Aí, musiquinha aí, a beira do Gugu. Eu queria finalizar com a frase, esqueci a frase. Não, e vem o episódio 200 aí já. Eu tô até vendo, já deve estar próximo do 200. Você tem que pensar alguma coisa diferente no episódio 200. Né? Eu aprendi uns indicadores novos nessa última semana. Eu aprendi uns indicadores de investimento, né? De investir em negócio, essas coisas. E eu fiquei satisfeito de ter aprendido, assim. De ter entendido alguns conceitos que eu não entendia. E foi muito legal, assim. Aí, ó. Eu tô falando. Mas sabe por que eu não tava lembrando? É que eu não tava lembrando o que eu fiz na vida, assim, sabe? Assim, Na vida de segunda. porque assim, nessa semana eu me permiti, por causa do Conaré, que, cara, me desliguei, assim, né? Fiz uma reunião, 2 reuniões lá, mas aquela reunião que eu entrei, falei, gente, você tá doente? Então vamos fazer essa reunião? Não, acabou. Né? Só pra poder, não. Aí tinha dado um branco, mas eu estudei isso. Top demais. Então vamos lá, pra poder fechar então agora o que eu queria de novo. Eu queria agradecer. Obrigado, Denise, que a gente falou assim, Camila, vem, Camila sócia. Falei, não pode ir embora, você tá em São Paulo, vai embora, cancela o voo. Cancela, e Luca, obrigado. E pô, a gente conseguiu encaixar, ele jogou o voo dele pra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, então super obrigado. E pra mim é sempre um presente, porque eu saio sempre daqui melhor. O pessoal fala, não faço terapia, mas aqui pra mim, eu já falei várias vezes que eu sou uma outra pessoa depois que começou, porque você acaba refletindo. Eu conheço o Wellington há muito tempo, é mesmo? Sobre a sua vida, você reflete sobre coisas que assim, putz, cara, mudou tudo que vocês possam imaginar. Então, super, super obrigado por esse presente que vocês me deram. Então, pra fechar, são 2 coisas, um desafio pra vocês 3. As 2 coisas rodada de arroba, quem quiser seguir vocês, acompanhar vocês. Eu antecipei, agora era a hora. Não, mas pode falar de novo, não tem problema. Repetição. Rodada de arroba, pra quem quer acompanhar, seguir vocês. Uma frase, uma mensagem final pra turma refletir e agir. Não fiquem só refletindo, refletir e agir. E o desafio é o seguinte, a gente nunca faz nada sozinho, acho que passa muitas pessoas na nossa vida e nos ajuda. Então que vocês escolhessem uma pessoa em nome de todos para fazer um agradecimento, pessoas que impactaram e ajudaram vocês. E aí, ciumentos de plantão, é um em nome de todos, eu sei, é o desafio, é aqui, porque depois o pessoal já teve aqui, não sei se foi o Fábio, não, vou estar de cor roxo, porque agora eu posso falar o nome de outra pessoa, não. O Fábio Carrefour? Eu não lembro se foi o Fábio, eu acho que foi o Fábio que falou que é bom, que agora eu posso falar o nome de outro, então rodada de arroba, uma frase, uma mensagem final e uma gratidão, um agradecimento e um em nome de todos, porque a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Mas queria super agradecer, que momento incrível, forma da gente fechar essa 27ª temporada, 27ª temporada não é nem chave de ouro, tem uma chave melhor do que isso, com pessoas. Diamante, nossa chave de diamante. Com pessoas incríveis, obrigado. Nossa chave de kryptonita. Essa honra, esse presente que vocês me deram aqui. Kryptonita é bom? Kryptonita? Não, kryptonita mata, né? Não, mata. Então tá. É melhor o espinafre do papai. Chave de espinafre. Memória afetiva. Vai, vamos fechar com chave de espinafre. Eu ia cantar a musiquinha do papai, mas esqueci. Só veio só a imagem dele fumando aquele cachorro. Ele apertando o Marinheiro, papai. Tem gente que fala que aquilo é maconha. A gente podia, calma aí. Vamos fazer essa rodada. Não, faz a rodada. Se você falar, vocês vão ficar pensando. A gente vai fechar de forma diferente. Eita, a gente foi a combate. Arroba frase gratidão. Tá, arroba Denise Barroso, CX. Tá, então a minha frase é: se permita ser melhor todos os dias, né? E minha gratidão é pro meu sócio, meu esposo e pai da minha filha, César Rabelo, que segurou na minha mão e segura diversas vezes e que me ajuda a crescer sempre. Nossa. Se deu bem, César. Entendeu? Hoje tem. Não. Só meu arroba o.lucasfonseca no Instagram, né? Lucas Fonseca no LinkedIn. A segunda pergunta eu esqueço as coisas. A segunda pergunta é a pessoa, né? A frase. A frase é, cara, assim, vai chegar uma hora que você vai morrer, então faz o melhor que você pode fazer, viva pra valer. Nessa hora a gente não tem controle, faz o melhor do jeito que você é.
e não do jeito que as pessoas esperam de você. Acho que é libertador pra mim. E a gratidão eu vou agradecer a minha esposa também, né? A Carol, que é o meu ponto de equilíbrio. A intensidade daqui e a calmaria do lado de lá. Boa. Que me faz melhor. Boa, Carol. Show. Pois é, aí agora vai pegar mal pra mim, você não agradeceu o marido, né? Marido, ó. Eu só tô falando que o Arthur Schopenhauer, que eu não Não, é pior que eu pensei em outra pessoa, vou falar, mas é marido te ama. vou dar não, vou dar pode falar. Marido te ama, tá enganado. Marido te ama, escuta aí. Rodada de arroba Camix Customer. Eu sempre falo assim com a pessoa, né? Se você não encontrar como Camix que não vem a primeira, coloca Cu que dá certo. Camix Customer, né? Porque a gente coloca Co, né? Então, Camix Customer no Instagram. LinkedIn, Camila Santos. Coloca Camix, que daí aparece, já vem amarelinha, sempre de amarelo pra facilitar. A frase, eu sempre gosto de Schopenhauer, mas eu esses dias eu ouvi uma palestra do Gil Giardelli que me deixou assim, tipo, para o mundo, calma, tá indo muito rápido. Eu não sabia que o mundo tava tão rápido assim, né? Eu vi uma palestra dele esses dias. Então, ele traz uma aceleração, né? Você termina sem respirar, assim, você fala... Tô acelerada. Não, eu achei que eu era acelerada depois dele. E aí ele trouxe uma frase da Ada Lovelace, que eu não sabia que era uma mulher, a primeira programadora, não sei o que, e achei aquilo incrível. Que ela disse assim, estou em estado constante de confusão. E que ela acha isso bom. Porque se você se permite que entrem novos conhecimentos e que você não precisa ter razão o tempo todo. Então eu acho muito legal não ter que ter razão. Tipo, e olha que eu sou professora, sou mentora, não sei o quê, mas eu tenho razão agora, hoje com o que eu tô te dizendo. Semana que vem, pode ser que eu aprenda uma nova coisa e eu já vou ter que mudar o conteúdo pra você. E eu acho isso legal, eu adorei essa frase dela. E eu ia agradecer, na verdade, como a gente falou muito de infância, muito de coisas assim, na minha família eram 3 mulheres muito fortes. A minha mãe, a minha avó e a minha tia. Minha mãe e minha avó faleceram. A minha tia passou uma barra tremenda, porque elas eram as 3 mosqueteiras. Sabe de se enfiar no quarto? Festa, 50 pessoas estão na festa. Aí as 3 iam pro quarto se esconder. E até hoje ela é muito sozinha, apesar de ter a família gigante, mas ela é muito sozinha ali nos pensamentos dela. Então, às vezes, eu chego em Curitiba, tipo, 5 da manhã, pego uma corona, ou uma cervejinha, ou um vinho, ou um negócio, e sento lá pra conversar com ela. E a gente fica horas e horas. Com limão ou sem limão? Legal. Com limão. Ritual é tudo pra mim. Com limãozinho e tal. E a gente fica conversando e eu sinto que ela é como se fosse uma mãe. E eu não sei se ela já algum dia teve a oportunidade de alguém agradecer ela, né? Um dia eu escrevi um livro, escrevi sobre a família, ela chorou lendo o livro. Então, tia Du, essa é pra você. Marido, te amo. Boa. Calma aí, marido, te amo. Chega aí, marido, te amo. Aparece aí rapidinho. Aí. Ele ouviu? A produção tá trazendo? Pra saber se ouviu, aparece aqui, ó. Eu existo. Eu não ouvi, ele existe. Vai, fala pra ela que você ama também, pelo amor de Deus. Te amo, tá? Pra mim, você coloca o quê? Você te ama, meu amor. Minha vida. Boa. Então a gente tem que fechar alguma coisa diferente. Como a gente é animado, vamos fechar cantando uma música. É a Dama de Vermelho? Não. Não. Pode. Não. Qual? Bora! Que não tinha pensado cedo, vocês pensaram. Pode ser. Pode ser? É, eu sou isso, É Caio. mesmo, tá pensando. Pode não. Eu não sei qual que é. Chororó. Não. A gente tinha que inventar uma música nova. Vamos inventar uma música nova, vamos inventar uma música nova. Não, mas vamos cantar essa também. Essa. Não, ela é boa, né? Então, só no refrão, né? E nessa loucura, eles dizem que não... Te dou, Não tem não. Não tem mais nenhuma do teatro, alguma do teatro, né? A música do teatro. Ah, do teatro é só... De uma. Que louco. Certo que eu não sei se vocês conhecem, mas talvez sim. Mas é aquela: você é a escada Da minha subida, você é o amor da minha vida. É o meu de olhos amanhecer. verdade. Que me leva a viver. Do Bolofofos. Mais gostoso que o mês. Bom demais. Isso é tudo que eu Bem, desejo. Obrigado, Denise. Obrigado, Camila, de novo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto a gente. Meus parceiros, obrigado por me permitir viver isso e levar esse conhecimento para todo mundo. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu.